Isto, Treino em PNL de 3 dias. muito bem. Boa noite a todos e a todas de novo. Sejam bem-vindos aqui ao nosso workshop, PNL, a Fórmula da Excelência Humana. Estamos aqui todos juntos no Zoom para partilhar um pouco sobre esta maravilhosa ferramenta que é uma grande, grande paixão para mim e também para o Rui, por motivos diferentes, mas nós depois vamos partilhar convosco. E estava eu aqui a começar a dizer, fizemos aqui uma pergunta sobre quem é que já tem experiência, alguma experiência com PNL? Temos aqui alguém que diz que sim, é brutal e recomendo a todos. Muito bem. HM, HM, muito bem. Pois eu também acho, já tive contacto, algumas noções, ok, primeira vez, tenho e trabalho com algumas ferramentas, a Carmo, Boa. muito bem, ótimo. A PNL é efetivamente uma ferramenta poderosíssima a nível do comportamento humano e nós vamos partilhar aqui convosco alguns dos motivos porque assim é, não é? Helena Helena Mourão. Mourão, HM és tu, eu não te estou a ver, não é? Que isto são dois ecrãs e tanta gente, pronto, a Helena Mourão cá de estar aí também já foi nossa aluna de PNL há uns anitos, já foi na pandemia, não é? Muito bem. Então, vamos começar, se calhar. Vamos Eu vou começar. começar por me apresentar, assim, de uma forma bastante breve. Vocês depois poderão consultar mais sobre nós. Apresentar-me um bocadinho, e é difícil quando nós estamos quase nos 60, que é o meu caso, fazer assim uma súmula, mas vamos lá, vamos a isto, assim, rapidamente. Eu licenciei-me em Direito com 21 anos e quando estava a fazer o estágio para a Ordem dos Advogados, que concluí, porque sou assim aquela pessoa que just in case isto pode me dar jeito mais tarde, eu já sabia que não ia ser advogada porque odiei a experiência do tribunal. Na minha altura, a licenciatura em Direito eram 5 anos e nós nunca íamos a tribunal durante os 5 anos. Passávamos a vida na faculdade, dentro das salas de aula. Então, a primeira vez que fomos a tribunal foi no estágio, quando estávamos a fazer o estágio para a Ordem dos Advogados. E eu odiei aquilo, achei que aquilo era um mundo demasiado conflituoso e não me apetecia viver. Não sei se há aí advogados desse lado, tenho muitos amigos advogados, mas eu soube cedo, tinha 22 anos e eu percebi que não queria ser advogada porque aquilo era chatice a mais e conflito a mais. E eu sou uma pessoa que gosto mesmo de olhar para o lado mais bonito da vida. Então, lembro-me na altura de ter dito ao meu pai: Olha, papai, eu não vou ser advogada. E ele, que era assim um ser muito, muito paciente, olhou para mim com todo o carinho e amor e disse: Ó filha, tu vais ser o que quiseres, mas despacha-te, que eu não posso andar aqui a vida inteira a pagar-te cursos, porque eu passava a vida a tirar cursos. Então, fui fazer um MBA em Gestão Internacional. Foi o primeiro MBA que houve em Portugal, na Católica. Fiz esse MBA e durante esse MBA conheci alguém que veio a tornar-se mais tarde o meu chefe, que me convidou para trabalhar e trabalhei durante muitos anos em algumas multinacionais ligadas ao mundo do ensino, da educação, de todos os tipos, até ensino superior, da consultoria em educação, sempre muito, muito ligada às áreas de educação. Trabalhei como gestora de projetos, como diretora de recursos humanos, mas a minha paixão foi sempre ensinar. Nunca fui professora, mas tinha uma paixão enorme pelo mundo da formação, tanto assim que quando eu tinha tempo livre, que não era muito, não era muitas vezes, mas quando tinha, eu à noite às vezes dava formação de formadores, uma coisa que eu adorava, quando havia aqueles cursos logo no início, os CCPs, os CAPs, não é, para fazer a formação de formadores, acho que hoje ainda há, então eu à noite ia fazer essas formações porque eu gostava mesmo muito. Então a minha experiência toda é muito na área dos recursos humanos e eu sempre tive muita curiosidade por perceber o que é que motiva as pessoas. Trabalhei desde muito cedo com grandes, grandes, grandes equipas. Tive alguns dissabores, tive que aprender muita coisa sozinha, porque cheguei a cargos de liderança muito novinha e isso trouxe-me também algum sofrimento, não é? Mas também muita aprendizagem. E, e bom, e a minha vida foi um bocado isto sempre, até que um dia, e estou mesmo a abreviar muito, fiz alguns mestrados, fiz um doutoramento em formação de adultos, até que um dia aparece-me no caminho uma empresa canadiana que me leva para o Canadá, que me convida, naturalmente, não me agarraram, não é? Convida-me para ir fazer um projeto lá, para ir gerir um projeto, e eu tive contacto com uma realidade completamente diferente, que eu desconhecia. Eu conheci uma forma de estar no mundo, na vida, nas empresas, que não era de toda a minha realidade e eu trabalhava até já com bastantes países europeus, mas aquela realidade canadiana impactou-me profundamente. Naquela empresa,
as pessoas quando nos perguntavam, estás bem? Como é que estás hoje? Se nós disséssemos mais ou menos, parava tudo. Porque mais ou menos não é estar bem e toda a gente queria saber como é que nós estávamos. Não é? Eu conto muito esta história e conto-a muito em todos os meus workshops porque ela marca-me muito e ela determina a pessoa que eu sou hoje e o caminho que eu segui do ponto de vista profissional. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro dia de trabalho foi a viajar para o Canadá com o meu marido, a convite deles, e a minha primeira semana de trabalho foi a passear no Canadá com os dois CEOs da empresa e com o meu marido para que a minha família, o meu filho na altura era muito pequeno, ficou com a minha mãe, mas a ideia era o quê? Era que a minha família conhecesse bem esta realidade onde eu ia trabalhar e que estivessem envolvidos nela, que tivessem uma atitude positiva em relação a ela. É por isso que foram tratados também com carinho, não é? Quando eu fui acolhida naquela empresa. Outra coisa muito interessante foi que, depois dessa semana em que andei a passear, basicamente, na segunda semana, quando chego à empresa pela primeira vez, numa segunda-feira, todas as pessoas que eu ia dirigir sabiam o meu nome, sabiam que eu tinha um filho que se chamava Rui, que está aqui hoje, daqui a bocadinho já o vão conhecer, e todos tinham um presente para o Rui em cima da secretária. E atenção que o presente podia ser um desenho feito pelos amigos, pelos filhos deles, faço-me entender, não era o valor monetário, era só aquela coisa de eu sei quem tu és, eu quero te dar as boas-vindas e tu és bem acolhida neste sítio. E isto faz muita diferença. Então eu comecei, desde esta altura, a ficar muito sensibilizada para tudo quanto promove as relações humanas, tudo quanto faz com que os nossos relacionamentos, as nossas relações uns com os outros enquanto humanos, possam ser melhoradas, exponenciadas e possam ser relações de qualidade. E é com isso tudo que eu depois chego ao mundo do coaching, ao mundo da PNL, que uma vez mais me apaixonou e nos quais me especializei, naturalmente, porque eu quando me apaixono por algo é para levar tudo até ao fim, não é? E portanto, hoje estou aqui e muito do que eu sou hoje e da pessoa que eu sou hoje eu devo à PNL. É por isso que a PNL é um marco tão importante na minha vida. Mais coisas importantes assim sobre mim, sobre quem eu sou hoje. Então eu hoje tenho a minha própria empresa, que é a Expand Pro. Rui, vais deixando de entrar as pessoas, sim? Podes Sim, parar de sim. partilhar, se calhar. Eu hoje tenho uma empresa que é a Expand, fundei-a há 10 anos, quando me fartei de andar aí pelo mundo a viajar e sempre de mala aviada. E o grande objetivo da Expand é trabalhar desenvolvimento humano. Nós, na Expand, a única coisa que fazemos é trabalhar o desenvolvimento de pessoas dentro e fora das organizações. E como é que nós fazemos isso? Precisamente usando tudo quanto é formação e abordagens e metodologias que exponenciem o nosso autoconhecimento, a nossa percepção de quem somos, porque eu acredito profundamente que o autoconhecimento é a melhor via para que nós possamos ser mais felizes e estarmos mais alinhados com quem nos rodeia. Cada vez que eu invisto em mim, no meu autoconhecimento, eu estou a investir também nas minhas relações com os outros. Porque se eu me percebo a mim, quando eu me compreendo, quando eu compreendo porque é que às vezes fico triste, porque é que às vezes fico alegre, porque é que às vezes choro, porque é que às vezes fico magoada ou magoada com algumas pessoas, porque é que há chefes que me irritam, porque é que há familiares que não fazem nada e que me deixam louca. Quando eu começo a compreender tudo o que está por detrás dessas atitudes e desses comportamentos, eu compreendo-me e com isso compreendo os outros. E é extremamente importante, toda a mudança começa em nós. Nós não podemos melhorar as nossas relações com os outros, nós não podemos melhorar as nossas relações profissionais, nós não podemos melhorar a nossa vida se nós não nos conhecermos aprofundadamente, não soubermos quem somos e não aceitarmos isso de uma forma pacífica. Há um dia que temos que deixar de batalhar contra nós, faço-me entender? Deixar de lutar, porque eu não gosto de mim, disto em mim, disto, daquilo. O melhor que nós temos a fazer é perceber que somos maravilhosos como somos, aceitar isso, conhecer quem somos e porque é que somos assim e depois irmos para o mundo dessa forma. Bom, já me estou a esticar um bocadinho. O que é que eu também faço hoje? Sou coach executiva também, trabalho muito com sessões de coaching individuais, one-to-one. Sou formadora e mentora da Universidade Nova. Estou num programa que é o Voice Leadership, onde trabalho precisamente com empresários,
É um programa que se estende a 4.000 empresários portugueses e eu faço a parte eu e alguns colegas, a parte da formação na área da gestão de pessoas, também muito a ver com estas áreas que nos juntam aqui. E bom, e basicamente acho que já vos disse assim muito, trabalho quase há 40 anos, quase há 40 anos que eu trabalho com pessoas e continuo todos os dias a ficar fascinada e espantada com tudo aquilo que as pessoas têm para oferecer e que às vezes desconhecem, não é? Uma das coisas em que eu acredito mesmo é que nós temos uma riqueza maravilhosa dentro de nós, cada um de nós, e que passamos a vida a tentar esconder isso. Passamos a vida a tentar muitas vezes ser iguais aos outros, quando a nossa beleza está precisamente na nossa diferença e naquilo em que nós somos únicos. Então o meu compromisso é sempre ajudar as pessoas a descobrir a sua uniqueness, sabem? Aquilo em que elas são singulares, aquilo em que elas são únicas, aquilo que faz com que elas sejam quem são e não sejam outra pessoa qualquer. Eu costumo dizer que nós levamos metade da vida a querer ser como os outros e depois a outra metade a tentar descobrir quem somos, não é? Eu estou na segunda metade da vida a tentar ajudar as pessoas a descobrirem quem são. É isso mesmo que me apaixona. Quero também dizer-vos, estamos aqui 60 pessoas, quero dizer-vos que hoje gostava muito que ficassem connosco até ao fim, no que depender de nós vamos nos esforçar, até porque hoje temos uma surpresa enorme, nunca fizemos isto antes, mas hoje temos uma surpresa enorme para quem ficar até ao fim, está bem? É uma surpresa mesmo muito interessante, nomeadamente para os apaixonados da PNL e mais não digo. E agora vou passar a palavra ali ao Rui, que também se vai apresentar, não é, Rui? Isso mesmo. Vou só aqui novamente começar a partilha, passar para este slide. Bom, eu não tenho tanto para vos falar como a Paula, ainda não tenho a experiência de vida da Paula, ainda não tenho a experiência profissional da Paula, mas tenho um percurso também muito, muito interessante. Eu, quando era mais jovem, fui atleta profissional de natação e logo nessa altura havia algo que me fascinava, que era, eu não sou uma pessoa propriamente grande, eu não sou aqueles nadadores do 1,90 m, eu tenho os meus meros 1,74 m. Mas efetivamente, com os meus meros 1,74 m, eu atingia resultados muito, muito bons na natação. E na altura eu já me pensava como é que eu, apesar de não ter esta estrutura física que me potencia aqui ao nado e aos bons resultados dentro da água, como é que eu consigo ter estes tão bons resultados? Bom, na altura eu não encontrei respostas para isto, eu parei de nadar com 18 anos, na altura não encontrei respostas, mas hoje em dia, e através da PNL, eu consigo perceber o porquê de ter, na altura, ter tão bons resultados. E vou-vos explicar já porquê. Eu acredito, e acho que sempre tive esta atitude perante a vida. Eu tenho uma atitude de muita leveza, de muita tranquilidade, aquele dolce far niente que se costuma dizer. E acredito que essa atitude me levava a não sentir grandes pressões na altura das avaliações, das provas de natação. Não dava demasiada importância aos resultados. E então, como não estava excessivamente focado em resultados, em ser o melhor, em nadar o meu melhor, eu só estava a divertir-me. Eu efetivamente atingia muito bons resultados. Bom, isto foi assim a primeira parte da minha vida, a natação. Entretanto, fiz uma licenciatura em Biologia. Depois disso, surpreendentemente, tornei-me profissional de videojogos. Andei aí a jogar computador e a ganhar dinheiro a fazer isso durante uns 4, 5 anos. E imaginem só, um rapaz nos seus 25 anos, 23, 25 anos, que jogava computador e ganhava dinheiro a fazer isso, e mesmo assim não estava satisfeito com a vida. Vejam bem como é que isto é possível, não é? Se pensarmos hoje em dia nessa geração dos 24, dos 20 até, ou a maior parte dos rapazes e dos adolescentes, dos adultos emergentes, querem jogar computador e ganhar dinheiro com isso. Bom, eu fazia isso e não era assim tão feliz. E então, felizmente para mim, o facto de ter uma mãe que trabalha o desenvolvimento humano e que já estava muito ligada ao desenvolvimento humano, encaminhou-me para a PNL e disse: Olha, sem compromisso, faz uma formação em PNL e pode ser que descubras mais sobre ti, pode ser que percebas o que é que te motiva, o que é que te orienta, o que é que tu gostas verdadeiramente. Bom, eu entro numa formação em PNL
de 2 semanas intensivas, na verdade três semanas intensivas, na altura em Sesimbra, e encontrei resposta para aquela minha questão que era como é que eu atingia tão bons resultados. E encontrei muitas, muitas outras respostas, que não vou estar agora a enumerá-las todas, mas encontrei mesmo muitas respostas. E principalmente eu comecei a ter uma noção de cognição humana, de como é que nós funcionamos enquanto indivíduos, de que somos todos muito, muito diferentes, apesar de sermos todos muito parecidos. E tudo isto começou a suscitar assim algum interesse em mim. Este caminho leva-me a depois fazer uma nova licenciatura, desta vez em Psicologia. Hoje em dia sou licenciado também em Psicologia e começo também a trabalhar na Expand ao fim de algum tempo, porque descobri uma paixão, descobri que esta questão de explorar a mente humana, de apoiar outras pessoas também a explorarem a sua subjetividade, as suas questões, a sua cognição, a sua psique, eh, entusiasmava muito e deixava-me mesmo muito, muito contente. Então, entrei também neste mundo, comecei a trabalhar para a Expand. Hoje em dia trabalho muito com jovens, com adolescentes e com adultos emergentes, assim, uma orientação vocacional, não estilo muito formal, mas sessões de coaching para orientação, para apoiar estes adolescentes e jovens. E há algo assim muito, muito interessante que me traz muito, muito. Sempre que eu penso em PNL, penso nesta questão, que é, eu quando comecei a trabalhar e quando comecei a conhecer mais sobre o PNL, todas as minhas interações tornaram-se ainda mais interessantes. Eu que já era aquele tranquilo, aquele paz da alma, aquela pessoa muito descontraída, comecei a finalmente perceber o que é que eu queria para as minhas relações, o que é que eu precisava do outro, o que é que eu precisava de mim. E vou começar já por contar-vos uma história muito interessante que aconteceu na minha relação. Eu hoje em dia sou casado e tenho uma relação de há muitos anos, 13 anos. No início da minha relação havia também algo que para mim era muito confuso, que era a minha namorada, na altura, precisava muito, muito de ouvir-me dizer que eu gostava dela, que eu a amava, que eu tinha saudades dela. E na altura aquilo para mim era um bocado, não sei, eu não sentia essa necessidade de dizer estas coisas porque eu, na minha visão e na minha forma de estar, eu tinha atitudes, eu tinha comportamentos que demonstravam isto. Portanto, se eu tinha estes comportamentos que demonstravam isto, eu não precisava de me explicar e de dizer estas palavras. E o estar na PNL e o perceber que todas as pessoas são muito, muito diferentes e valorizam coisas diferentes fez-me entender que para ela era importante ouvir. Era importante ouvir-me dizer estas palavras. Para ela não era só os gestos e as atitudes que eu tomava, também era importante ouvir estas coisas. E isso foi uma assim, das profundas mais-valias que trouxe para as minhas relações e para hoje em dia, para a minha vida, na verdade. Bom, não vou falar muito mais sobre mim, até porque nós vamos ter 3 aulas hoje, terça-feira e quinta-feira, e vamos ter tempo de nos conhecer assim mais um pouco. Portanto, não vou. Também está aqui algumas das minhas formações. Eu também acho que herdei aquela veia assim um bocado nerd da minha mãe, de estar sempre a querer saber mais e a conhecer mais e a fazer formação e a aprender. E, e vou partilhar convosco hoje o tema que nos traz aqui hoje, a primeira aula deste workshop, deste conjunto de aulas. Decidimos chamar-lhe Olhos da Mente. E está muito relacionada com a percepção, ou seja, como é que nós experienciamos toda esta realidade que acontece, e atenção que hoje em dia nós somos bombardeados com uma realidade brutal, não é? São imensa informação a acontecer a toda hora e a todo momento e a chegar até nós, e por muito que nós tenhamos este mecanismo que é a atenção e que é maravilhoso, nós temos sempre muita coisa a acontecer, e por muita atenção que nós damos a determinados aspectos, nós não conseguimos ignorar tudo o que está a acontecer à nossa volta. Temos uma brutalidade de informação a chegar até nós a todo momento. E isto enviesa muito a forma como nós percebemos a realidade, a forma como nós arquivamos essa realidade e depois a forma como nós operamos a partir da nossa realidade, que é diferente da realidade de quem está sentado ao nosso lado, da realidade de todas estas pessoas que estão aqui a olhar para este ecrã hoje connosco. E o porquê de nós também querermos partilhar este assunto convosco. A PNL foi tão impactante na nossa vida e trouxe-nos tantas mais-valias que nós acreditamos verdadeiramente que, por muito poucas, por muito pouca informação que seja, ela tem mesmo muita, muita utilidade.
Então hoje vamos estar aqui focados neste assunto da percepção, como é que a forma como nós percepcionamos o mundo influencia tanto a forma como nós pensamos, como nós sentimos e como nós nos comportamos. Paula, Ok, então parece que agora é comigo e vamos lá então perceber o que é a PNL. Eu hoje não vou ser demasiado chata ou croma, tá bem? Vou dar assim uns conceitos mais largos, mas a ideia é que nós percebamos todos o que é isto da PNL. Programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística estuda? Estuda a forma como cada um de nós, cada um de vós, organiza as percepções que tem do mundo, das experiências que vive, e como é que as organiza usando a linguagem da mente, usando aquilo que é a nossa neurologia, já lá vamos, não é? Para depois produzir os seus resultados. Então há aqui três conceitos muito importantes. É o conceito de, antes, Rui, antes, depois já te peço, de como é que eu percepciono a realidade, primeira questão, como é que eu a vejo, como é que eu a observo, como é que ela entra em mim, portanto, como é que eu percepciono, primeira questão. Depois, como é que eu processo, porque eu depois de percepcionar tenho que a processar mentalmente, e depois como é que eu a armazeno em função desse processamento que fiz. Portanto, na prática, todos nós temos algumas experiências subjetivas. Rui, estão aqui pessoas a tentar sim, sim, entrar. eu estou atento. Eu já deixei, mas ok. Eu acho que aparece primeiro no meu, não é? Não sei. Um, Rui, podes passar agora para outro slide. Vamos ver agora palavra a palavra e eu peço a vossa especial atenção. É importante percebermos agora este conceito para tudo o que se vai passar a seguir, está bem? Alguma dúvida, usem o chat, porque nós gostamos mesmo é de interação. Programação neurolinguística são três palavras distintas, cada uma delas tem um conceito próprio e depois todas intercruzadas que representam algo, não é? Se nós formos à origem desta palavra em inglês, não é? Porque a programação neurolinguística surge nos Estados Unidos na década de 70, pelas mãos de um professor universitário e também de um estudante de psicologia e de computadores. Neuro-linguistic programming. Isto já nos dá a sequência. Então, neuro tem a ver com o quê? Neuro tem a ver com a neurologia humana, ou seja, com os órgãos dos nossos sentidos. Temos todos 5 primários: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, é a nossa neurologia, são estes 5 órgãos dos sentidos que captam toda a informação do mundo exterior. Vocês sabem que a realidade não entra dentro de nós por nós lermos livros, ok? A realidade entra quando nós estamos a viver experiências, a passar por elas, a vê-las, a ouvi-las, a senti-las, a consumi-las, se forem experiências táteis, gustativas. Portanto, é com os órgãos dos sentidos que nós captamos a realidade. Então, esta parte neuro tem a ver com os nossos órgãos dos sentidos, que são o primeiro veículo, digamos assim, que transporta a informação que está no mundo exterior para dentro de nós. Faz sentido até aqui? O que nos permite armazenar e captar as experiências são os nossos órgãos dos sentidos, é o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, etc. E, portanto, eu passo por uma experiência e isso tudo vem para dentro de mim. Mas vem para dentro de mim, agora pensem comigo. Se eu usar a visão, o que entra em mim são impulsos ópticos, ok? A visão, quando entra, não entra sobre a forma de conceitos, de pensamentos. O que entra são impulsos ópticos. Se eu ouvir alguma coisa, o que entra são inputs auditivos. Então, depois, nós humanos, para darmos significado àquilo que experienciamos e àquilo que entrou em nós sob a forma de impulsos, vamos usar a linguagem. A linguagem que é a categorização que nós podemos usar para dar sentido e significado àquilo que vivemos, ok? Imaginem-se numa experiência que seja para vocês
Vamos imaginar aqui todos juntos uma experiência. Imaginem que, que estamos todos juntos numa praça e que de repente vou arranjar uma experiência bonita, está bem? E que de repente caem milhares de rosas brancas do céu para a praça. Nós todos passamos por essa experiência, a experiência é igual para todos, mas a forma como nós a vamos depois etiquetar do ponto de vista linguístico, a linguagem que vamos atribuir a essa experiência é diferente para cada um de nós. Porque uns vão depois explicar às pessoas que não estavam lá, olha, sabes, caíram rosas brancas que eram lindas. Outros vão dizer, epá, veio um avião, abriu as portas e largou umas coisas que só depois é que vimos que eram rosas. Hão de haver outros que vão dizer, de repente um perfume enorme invadiu aquela praça, eram rosas. Ou seja, cada um de nós vai atribuir uma linguagem específica à experiência que viveu. Até aqui está-vos a fazer sentido? Preciso do vosso feedback, está bem? Se houver alguma dúvida, por favor, vão-me dizendo. Boa. Muito bem. Então, já vimos a parte neuro. A parte neuro é a experiência que eu estou a viver e que entra em mim. Depois eu tenho que usar a minha linguagem para etiquetar essa experiência, para lhe atribuir um sentido, um significado. O que é que acontece? No momento em que eu pego na linguagem que eu conheço, nas minhas palavras, e vou etiquetar essa experiência, contando uma narrativa, uma história, eu vou determinar as minhas ações futuras em relação àquilo. E na prática, a linguagem é importantíssima, porque a linguagem que eu uso para falar sobre as minhas experiências, para etiquetar, e é mesmo uma etiqueta, como aquelas do supermercado, dos códigos de barras. Nós, quando pomos linguagem nas nossas experiências, é isso que estamos a fazer, estamos-lhes a colocar etiquetas, só que estas são verbais, não é? Mas quando eu uso um determinado conjunto de palavras para descrever qualquer coisa, eu atribuí-lhe um significado. E agora vou simplificar excessivamente. Esse significado pode ser positivo ou negativo. Estou a simplificar, está bem? Se o significado for positivo, sabem o que é que acontece do futuro? Sempre que eu me lembrar desta experiência, vou ter sensações agradáveis e vai ser maravilhoso lembrar-me daquilo. Ao invés, se o significado que eu atribuí àquela experiência for negativo, de futuro, todas as minhas ações futuras vão estar inquinadas por uma sensação menos potenciadora. A linguagem é determinante para a PNL. Nós aprendermos a usar a linguagem a nosso favor e não contra nós. Porque a linguagem vai determinar depois o quê? As nossas ações. Ou seja, leva à parte final da palavra que é a programação. A linguagem programa a ação futura. Se a linguagem que eu usei for uma linguagem que me traga sensações positivas, então a minha ação futura vai estar em consonância com isso. Agora o inverso também é verdadeiro. Porquê é que é muito interessante este conceito de PNL e qual é a importância que isto pode ter na nossa vida? Agora vou dizer alguma coisa que se calhar é muito cedo para dizer, mas está-me a apetecer dizer, vou dizer já. Há um autor de PNL, que é o Lucas Derks, que diz que das experiências que nós vivemos, imaginem, hoje estamos aqui todos a ter esta experiência em conjunto, não é? Estamos aqui todos. Amanhã, se formos falar sobre esta experiência, todos nós só vamos usar 2% daquilo que aqui aconteceu efetivamente. 98% vai ser a nossa interpretação sobre aquilo que aconteceu. Ou seja, a nossa percepção daquilo que aconteceu e não a experiência concreta. Estão-me a fazer entender? A experiência concreta é aquilo que objetivamente está a acontecer agora. Só que não há nada de objetivo num ser humano. A partir do momento em que um ser humano é confrontado com uma realidade objetiva e a traz para dentro de si, ela deixou de ser objetiva, passou a ser subjetiva. Porquê? Porque ela é filtrada pela minha percepção. A minha percepção, a minha Paula, a vossa, de cada um de vós, vai transformar a experiência que eu vivi noutra coisa qualquer. E de repente deixou de ser a experiência objetiva e passou a ser 98% de outra coisa qualquer. Então, se eu vos disser que a maior parte das nossas chatices,
das nossas dores, dos problemas que temos com as outras pessoas, com familiares, com chefes, de emoções negativas que às vezes trazemos do passado, etc., podem ser só a forma como eu, naquela altura, escolhi determinada linguagem para descrever uma experiência que aconteceu comigo. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples, mesmo muito simples. Imaginem a escola primária. Vou dar só este exemplo para vocês perceberem. Imaginem a escola primária, numa escola primária, duas crianças de 6 ou 7 anos. A professora chama os dois à frente e pede para eles cantarem uma música em conjunto. Um fica envergonhadíssimo, aterrorizado e diz que não quer cantar e de repente os outros começam todos a gozar, etc. E o segundo canta qualquer coisa mal, mas diverte-se com a experiência e acabou. Ok. A experiência foi similar, mais ou menos, para os dois, só que a forma como aquelas crianças vão arquivar a experiência vai ser muito diferente. A criança que provavelmente teve vergonha e que depois foi alvo de chacota dos colegas, provavelmente vai registar essa experiência como uma experiência de humilhação, uma experiência em que se sentiu mal, uma experiência de dor emocional, e isto vai fazer com que ela, provavelmente ao longo da vida, vá fugir a 7 pés de todas as situações que possam voltar a expô-la publicamente e que a possam voltar a fazer passar pelo mesmo. Então nós temos adultos a recusarem neste momento cargos importantíssimos por causa do medo de falar em público. Eu não sei se vocês sabem, o maior medo da humanidade é o medo de falar em público. É maior do que o medo de morrer. Não sei se sabiam disto. E a maior parte destes medos vem da infância e de experiências como esta na escola primária. A experiência em si não foi dramática, mas para aquela criança foi fortíssima. E, portanto, a forma como a criança arquivou aquela experiência foi com um peso emocional tão forte, tão forte, tão forte, que ela continua hoje a fugir, por exemplo, de oportunidades de emprego maravilhosas, só com o medo de voltar a ser exposta publicamente e de voltar a passar pelo ridículo. Estão-me a fazer entender até aqui? Então, programação neurolinguística, neuro vem de neurologia, órgãos dos sentidos, linguística tem a ver com as palavras que nós usamos para descrever as nossas experiências, e a parte da programação é o resultado disto tudo. Se eu utilizo palavras interessantes, tenho experiências positivas e isto vai ser bom para o meu futuro, a inversa também é verdadeira e depois temos que andar todos no psicólogo, não é? E nos terapeutas e nos coaches a resolver os nossos problemas, mas não faz mal porque isto é próprio do ser humano. Ora bem, temos aqui a Serafina a dizer, para mim o meu maior medo, não tenho página criada das minhas terapias, pois não consigo falar em público. Está a ver, Serafina? E se calhar se um dia quiser investigar isto a sério, provavelmente este medo de falar em público está lá atrás na infância, numa situação que às tantas não foi tão dramática como a Serafina a arquivou na altura, mas para si foi dramática, para si foi forte e ficou. Só que estas emoções ficam cristalizadas em nós, elas não evoluem. E nós vemos pessoas adultas hoje de 20, 30 e de 40 anos a reagirem aos mesmos estímulos da mesma forma como reagiam lá atrás. Portanto, o que é que a PNL nos vai permitir? Vai nos permitir mudar uma série de coisas a partir do momento em que nós percebemos como é que a nossa mente funciona. E a partir do momento em que nós percebemos que as palavras são só uma escolha que nós fizemos. As palavras não são a experiência. As palavras não são aquilo que aconteceu. As palavras foram só uma escolha linguística que nós fizemos para descrever a experiência. Estamos bem até aqui? Sim? Rui, bora. Não és tu, Rui, sou eu. Boa, pensei que já eras tu. Então trago aqui também, tenho aqui também algumas definições de PNL para partilhar convosco. Não é o interesse da definição em si, mas é o que ela encerra. Bora, quem está aí a dizer uma questão que pode parecer fora da caixa, chuto que eu já vou ao chato outra vez. PNL é uma atitude de curiosidade, flexibilidade e não julgamento. Para mim,
a PNL foi isto antes de mais. Sabem aquelas pessoas que acham que sabem tudo, que estão sempre certas e que têm convicções muito fortes? Sabem? Era eu há 20 anos atrás. Nós tivemos um ex-presidente da República, que é o Cavaco Silva, que diz que tem sempre razão e que raramente se engana, não é? Pronto, eu era mais ou menos assim e não tenho problema nenhum de o dizer. Eu era muito certa de algumas coisas, eu era muito segura de uma série de convicções na minha vida e era muito irascível, eu acreditava profundamente naquilo e não estava para aí virada para ser flexível. E uma das coisas que a PNL me ensinou foi que o elo mais, o elemento mais flexível é o que tem mais valor no sistema, não são os mais rígidos, não são os de ideias feitas, não são aqueles que dizem eu sou assim e quem quiser vai ter que maturar assim. Não. As pessoas que são mais bem-sucedidas na vida são aquelas que conseguem perceber que têm uma forma de ver as coisas e que além da sua há milhões de outras formas. Cada pessoa tem a sua própria forma de ver as coisas. Então a PNL convida-nos a termos esta atitude de curiosidade em relação à vida, em relação aos outros, de flexibilidade em relação à vida e aos outros também, e de não julgamento. Não é pelo facto da pessoa ter uma ideia diferente de mim ou ter valores diferentes dos meus que é melhor ou que é pior do que eu. É o que é. Somos todos pessoas e todos temos o direito de ter as nossas opiniões. E é preciso que nós aprendamos a lidar com isso e aprendamos a viver a partir deste princípio. Eu, neste momento, acho muito mais interessante trazer pessoas para a minha vida que sejam completamente diferentes de mim em tudo do que pessoas muito iguais a mim. Sabem porquê? As pessoas iguais são maravilhosas, mas não nos ensinam nada de novo. São como nós. Nós gostamos daquilo que é semelhante, mas nós só crescemos com a diferença. Nós só crescemos com quem nos desafia, com quem nos traz concepções do mundo e da vida diferentes. Então, fica aqui esta ideia, depois da PNL, quando nós temos este contacto com a PNL, nós percebemos que a melhor atitude a desenvolver em relação à vida é esta atitude de eu ser flexível em relação a tudo e a todos e de eu não julgar os outros. Deixem-me só ver aqui o chat Estão rápido. aqui algumas perguntas muito interessantes. Queres responder, Rui? Posso responder assim brevemente, para também não estarmos aqui Sim. depois a Rápido, tomar muito rápido. tempo? Sim. Então, aqui o JS pergunta qual é a grande diferença entre PNL e a lei da atração. Bom, nós podemos interiorizar a lei da atração dentro da PNL, ou seja, se nós soubermos muito bem o que nós queremos, se estivermos muito orientados especificamente para o que nós queremos, nós podemos construir um conjunto de atitudes, um conjunto de comportamentos, um conjunto de pensamentos, de visualizações, diferentes técnicas que nos vão aproximar cada vez mais disso que nós queremos. Portanto, a lei da atração diz-nos que se nós pensarmos muito numa coisa, quisermos muito uma coisa, eventualmente começamos a atrair esse tipo de coisas para nós. A PNL funciona mais numa questão de programarmos a nossa mente para atingirmos o que nós queremos. Programarmos as emoções que queremos sentir, os pensamentos que queremos pensar, a linguagem que queremos usar, ok? Os recursos que temos à nossa disponibilidade para atingir esse objetivo. Portanto, elas estão par a par, ok? Mas eu acredito que a PNL é muito mais generalizada do que só a lei da atração. E a Irene também pergunta: temos padrões muito enraizados e difíceis de alterar. Como alterar esses padrões? Bom, Irene, há diversas formas, não é? E a mesma forma não resulta para toda a gente. Portanto, a psicologia é uma excelente forma para trabalharmos padrões. A PNL traz-nos um conjunto de técnicas muito, muito interessantes também para trabalharmos diferentes questões em nós. Sejam elas crenças, sejam elas problemas ao nível dos valores, sejam elas emoções muito, muito fortes que sentimos derivadas de traumas. Portanto, há um conjunto de ferramentas e diferentes ferramentas funcionam de diferente forma para diferentes pessoas, mas efetivamente a PNL tem um conjunto de muitas, muitas ferramentas que podem apoiar em diferentes questões relacionadas com estes padrões muito enraizados que nós temos. Ok? Ok, deixa-me só responder aqui agora à última do David e depois voltamos Bora? à aula.
Atração programada bom da vida. E estamos aí para uma PNL que não é a nossa PNL, ok? Então, eu acredito que efetivamente há um conjunto de estratégias que nós podemos usar para sermos comunicadores mais eficazes e para emitirmos os sinais que nós queremos emitir. E, portanto, se for disso que estivermos a falar, está tudo bem. A PNL é muito usada, então, no Brasil, para a conquista e para as relações, é uma coisa Eu acho que vital. não é nesse sentido que o David Então, faz este comentário, porque ele antes diz uma mala de ferramentas para a conquista, não é ok, para a necessariamente. conquista do que nós queremos. Exato, Ok, exato, ok, do que nós queremos alcançar. Isso sim, sem exato. dúvida. Isso sim, sem dúvida. Mas também, já agora que eu estava a falar da Sim, outra sim. conquista, não é? Eu tenho uma amiga muito rapidamente, que é a Isabel, ela casou-se e passado uns 3 ou 4 anos divorciou-se, o filho tinha 3 ou 4 anos. E até o filho ter 25, até ter acabado a faculdade ou mestrado, ela viveu exclusivamente para o filho. Estão a ver? Não teve, nunca mais teve ninguém, uma obsessão e tal, o meu filho. Ok. O que é que acontece? Outro dia estávamos a conversar e ela dizia-me: "Epá, agora sinto-me muito sozinha, porque o miúdo quer dizer que agora já é um homem, não é? Já saiu, já não, nem sequer está cá, foi para fora e tal. Pá, e eu agora é que reparei que estive aqui fora do 20 e tal anos, a minha vida, e eu dizia-lhe: "Então, Isabel, mas o que é que tu fazes? Se tu queres encontrar alguém, não é? O que é que tu estás a fazer nesse sentido?" "Epá, nada." E eu disse: "Ah, ok. Então, mas tu acreditas que os companheiros ou companheiras entram-nos assim pela janela montados em cavalos brancos?" Não, não é? Quando nós queremos algo, nós temos que encetar um conjunto de ações para que essas coisas ocorram. E uma das coisas que eu sugeri à Isabel foi: Isabel, faz uma lista das coisas que tu gostas de fazer. Eu gosto de ler, gostas de ler, perfeito. Então começa a ir à FNAC, aos lançamentos dos livros, porque a probabilidade de encontrar lá pessoas que também gostem de ler é elevada. Estão a ver a ideia? Ou seja, nós temos que fazer efetivamente, temos que pôr-nos a fazer coisas que estejam alinhadas com aquilo que nós queremos alcançar. Não podemos é ficar parados, não é? Não podemos é, a Irene dizia ali, temos padrões muito enraizados, como alterar. O Rui já respondeu e eu vou dizer mais uma coisa. Irene, o primeiro passo para a mudança é querer mudar. O segundo passo para a mudança é conscientemente, todos os dias, viver a partir do novo paradigma. Porque nós não conseguimos mudar se continuarmos a fazer o que sempre fizemos. Então, se nós queremos mudar qualquer coisa, nós temos que, de uma forma insistente e consistente, trazer para a nossa vida aquilo que queremos de novo, até que isso se torne uma segunda pele. Não sei se me fiz entender, ok? Essa Última programação. pergunta da Manuela, também é muito boa. Diz. Essa programação, PNL, não significa perda de autenticidade ou espontaneidade? Posso fazer uma. Espera aí, posso responder com outra pergunta? Podes, Manuela? claro. Manuela, pode ligar o seu micro que eu não estou a vê-la? Boa noite, Manuela, só para eu ver quem é. Olá, boa noite. Olá, Olá. Manuela. Manuela, diga-me uma coisa. Estando aí desse lado a ouvir-me a mim e ao Rui, o que é que sente em relação à nossa autenticidade e à nossa espontaneidade? Sinto realmente que é tudo muito espontâneo e natural, mas como estamos a falar de programar, parece-me que há aqui uma componente um bocadinho forçada, quer dizer, estou a falar de uma forma muito abstrata, sem Certo, saber o conteúdo do que me vai apresentar. certo. Mas a minha questão é essa, é se é uma estrutura de pensamento que é bastante, como é que eu ia dizer, definida e já muito estruturada, que parece ir de contra a autenticidade ou então a nossa intuição, que às vezes também nos diz muito, A intuição é nem sempre, maravilhosa, eu sou toda a pois, favor nem da sempre intuição, sempre ok? nos vai travar a Sem intuição, dúvida. é essa a questão. Certo, mas então vamos Que lá bela aqui. questão. Bela questão. Manuela, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Se nós quisermos verdadeiramente mudar algo em nós, é nosso, é autêntico. Se eu tenho em mim uma emoção limitadora que me acompanha da vida toda, ou a mágoa, ou a tristeza, ou a culpa, ou a raiva, ou a vergonha, todos nós temos uma ou outra que nos acompanha da vida toda. Se eu trago isso comigo, e se eu num determinado momento da vida penso, epá, eu quero me libertar disto, eu não quero mais levar este padrão para a minha vida, para as minhas relações.
Se eu quero fazer isto, eu diria que isto é autêntico e é espontâneo, é uma mudança que o próprio quer. O que é que não é autêntico e espontâneo? O processo. Mas isso, todos os processos de mudança têm uma fase, e o Rui vai falar disso na próxima aula, tem uma fase que se chama a da competência consciente, que é quando eu tenho que replicar aquilo que eu quero fazer um sem número de vezes, até que isso se torne automático em mim. Porque esta coisa de mudarmos coisas em nós, de mudarmos comportamentos, a nossa zona de conforto é o comportamento antigo. Por muito desconfortável que seja, por muito sofrimento que me traga, é aquilo a que eu estou habituado e é uma zona que pode ser de desconforto, mas que é de muito conforto, porque eu já a conheço, já aprendi a lidar com ela. Pode-me fazer sofrer, mas eu sei como é que é. Para eu sair dali, do ponto A e ir para o ponto B, eu tenho que definir uma estratégia de mudança. Quero acreditar que toda a mudança. Diga, Manuela? É um exercício que tem que ser É um feito. exercício. É como eu acredito que o Rui na próxima aula vai usar um exemplo. É só na aula 3. As É na aula fases. 3, É na aula mas 3. vou já usar um exemplo e depois provavelmente vais usá-lo outra vez. Imagine alguém que não tem a carta e que tira a carta hoje e passou. Esta pessoa vai para a vida a começar a conduzir e a pensar: agora tenho que meter a primeira, agora vou pôr o pé na embreagem, agora vou pôr o pisca para a esquerda, agora tenho que olhar para o retrovisor. Ou seja, há um momento na vida onde tudo é novo e tudo tem que ser consciente. Eu acho que todos vocês se lembram, quando tiraram a carta, os primeiros dias são assim. Nós temos que estar sempre a pensar no que é que vamos fazer de seguida. Porquê? Porque é uma competência que ainda não está integrada em nós, ainda não é inconsciente. Isto é uma das fases da mudança, o Rui vai falar sobre isso na terceira aula, não quero avançar muito, mas é isto, Manuela, há uma fase, não há perda de autenticidade nem de espontaneidade, porque sou eu que quero a mudança, agora, efetivamente, há essa saída da zona de conforto. Está bem? E nessa perspectiva, provavelmente a saída da zona de conforto, esse momento em que saímos da zona de conforto é um momento de menos espontaneidade, porque eu tenho que estar sempre com o olhar atento em mim e naquilo que eu estou a fazer, porque eu estou numa fase de mudança. A neurociência já fala que são 21 dias para introduzirmos novos hábitos, A não é? Irene acabou de fazer esse comentário no chat. Sério? Olha, Sim. boa. Ora, Olha, ainda. e deixa-me Irene, aproveitar estamos só este. alinhadas. Deixa-me aproveitar este comentário da Manuela, que é muito bom, e aproveitar este slide que está agora a ser partilhado. Sim. Então, o tópico 2 diz: PNL é o estudo da excelência humana. O que é que estes dois grandes criadores da PNL perceberam? Na altura havia terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras até, que eram muito, muito geniais a facilitar processos de mudança para determinadas coisas. E eles acompanharam estas pessoas consistentemente durante muito tempo e em muitas sessões que eles realizavam para perceber como é que eles faziam para produzir estes resultados bons. E daí, uma das definições para a PNL também pode ser: o PNL é o estudo da excelência humana, porque eles foram procurar as pessoas que eram excelentes a fazer o que faziam para poder perceber se havia um padrão que pudesse ser replicado, tal como nós hoje em dia fazemos com ciência. E depois, para acrescentar, o tópico 4, que é PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Ou seja, sim, nós temos um conjunto de técnicas que podem ser transversais a muitas pessoas, mas a forma como essas técnicas são aplicadas, o contexto em que são aplicadas, a questão em que são aplicadas, é sempre muito subjetiva, porque nós trabalhamos exatamente com pessoas e não com máquinas ou com conceitos. Portanto, é mesmo sobre isto, é mesmo sobre como é que pode haver uma ferramenta, vá uma técnica, que possa, o meu som ficou muito baixo, ou é para toda a gente? Não, todos não. não. Não? És tu, Ok, ok. Helena. Eu estava ali a ouvir no chat, pronto. Mas voltando a esta explicação, então, como é que todas estas técnicas podem apoiar a pessoa na sua questão? Ok? Nunca é. Eu nunca vou aplicar a técnica da mesma forma a diferentes pessoas, porque isso seria impossível. Não estaria, lá está, não estaria a trabalhar de uma forma genuína, de uma forma autêntica. Portanto, ainda bem que fez essa pergunta, Manuela, porque ajuda-nos também a explicar aqui estes tópicos que estão aqui na definição de PNL. Não sei se ficou um bocadinho mais esclarecido. Sim. Sim? Boa, obrigado. Ok, Rui, Paula, continua. é? Uhum. Então,
nós adoramos histórias, nós usamos muitas histórias, acreditamos profundamente no poder das metáforas. Então vou-vos contar uma história. E esta história é um conto popular que tem origem na Índia. Muitos de vós já devem ter ouvido, ou alguns já conhecem, de certeza. E, e fala-nos sobre perspectivas, sobre percepção. Ok? Então vamos lá. Havia 6 homens que nasceram cegos e que viviam numa pequena aldeia na Índia. E estes homens, por serem cegos e não só, eram muito curiosos sobre a vida, muito curiosos sobre as histórias das pessoas que passavam lá por aquela aldeia. E, surpreendentemente, as histórias que mais interesse lhes despertava eram as histórias sobre elefantes, pela sabedoria que tinham, pela longevidade que tinham. Então, um dia, houve um aldeão de outra aldeia que trouxe um elefante até àquela aldeia. E os cegos não podiam passar por aquela situação sem ir conhecer o que era um elefante. E nós sabemos que as pessoas que são invisuais conhecem normalmente a realidade pelos outros órgãos dos sentidos, como dizia a Paula, portanto, pelo cheiro, pelo tato, pelo paladar. Então, como veem na fotografia, eles chegaram junto do elefante e o primeiro cego, ao acariciar o dorso do elefante, disse: Uau, o elefante é sólido, parece uma parede. Bom, o segundo cego, ao agarrar a tromba do elefante, diz assim: Uau, o elefante é como uma cobra gigante e muito, muito forte. O terceiro cego, ao tocar numa das presas do elefante, diz assim: O elefante é duro e pontiagudo, parece uma lança. O quarto cego, abraçado a uma das pernas do elefante, diz: Olhem, o elefante é como o tronco de uma árvore. O quinto cego, que estava a tocar na orelha do elefante, disse: Não, não, o elefante é como um tapete mágico que está a ondular ao sabor do vento. E o sexto e último cego, ao pegar na cauda do elefante, disse: Não, vocês estão enganados. O elefante é como uma corda. Bom, como deve imaginar, os 6 homens começaram logo a discutir quem é que tinha razão, e todos convencidos que a sua percepção do que era um elefante era a que estava mais correta. E, de uma forma interessante, chegou um jovem que não era invisual e que lhes disse: Amigos, o elefante é um animal muito grande. Cada um de vós tocou apenas numa parte. Talvez, se juntarem todas as partes, consigam ter uma melhor perspectiva do que é um elefante. Um dos cegos, ao ouvir isto, disse: Ele tem razão. Para aprender a verdade, temos que juntar todas as nossas percepções, todas as nossas perspectivas. E a moral desta história, e a Paula tocou neste assunto há bocado quando apresentava as definições de PNL, é que, efetivamente, nós às vezes damos muita importância, muita relevância à nossa perspectiva, à nossa percepção, ao que nós absorvemos do mundo. E esquecemos que a pessoa que está ao nosso lado não está simplesmente a querer chatear-nos a cabeça e a querer ser do contra, como nós muitas vezes achamos. A pessoa está só a ser como é. E está só a perceber o mundo como ela percebeu. À luz de tudo o que influencia essa percepção, de todos os vieses que nós, enquanto humanos, temos, que influenciam essa percepção. E agora, como nós vos dissemos no início, nós temos aqui Irene, exatamente, ninguém tem uma experiência completa, cada um de nós tem a sua ideia, exatamente. Nós temos aqui nós preparámos aqui algo muito interativo. Então eu agora gostava que 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou quem quiser que me diga, um de cada vez, por favor, que me diga o que é que está a ver nesta imagem. Quem é que quer começar? Podem ligar os micros. Sim, quem quiser liga o micro, não precisa de ser por escrito, podem falar agora. Cristina, Vejo uma pessoa Uma- feminina com os olhos tapados com as mãos. Cristina, desculpa, uma pessoa Feminina, parece feminina, uma senhora, ok. uma menina, com os olhos tapados pelas mãos. Ok, obrigado, Cristina. Cláudia Cardoso também ia falar que eu vi o micro ativar. Bora lá. O que é que a Cláudia vê? É exatamente o mesmo que a Cristina. Mas diga Eu peço pelas desculpa, suas mas estou com palavras. ataque de tosse.
tosse. Não há problema nenhum, beba um bocadinho de água para ajudar. Olha, a Helena Mourão diz uma surpresa. Uma surpresa. A A Irene Vaz Irene. diz alguém a tapar os olhos a alguém. Muito bem. E mais? Que mais é que vemos? Ana Cláudia também tem o micro ativo. Quem está a ser tapado tem uma cara feliz. Ok, quem está a ser tapada tem uma cara feliz. Muito bem. Preparar uma surpresa, diz o Santiago. Alguém aqui olha para isto e tem uma percepção menos boa desta situação? Não. Patrícia, Eu- não. não, eu então, lá está, como tenho uma pequenita, imagina Aham. alguém a tapar os olhos a si própria à espera do cucu, da surpresa, Boa, 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 boa. Muito bem, muito bem. Ok, preparar uma surpresa, o cucu, a brincadeira do cucu. Muito bem. Ok, então, e nesta fotografia? Olha, a Sónia, Felicidade. deixa-me só, desculpa-me interromper. A Sónia diz, parece aqueles anúncios de violência doméstica. Ok? Não. Uma percepção um bocadinho diferente da imagem anterior que estávamos a ver. Obrigado, Sónia, também por partilhares aí a tua percepção. Então, e esta? Felicidade, foi isso que eu ouvi, já não sei quem é que disse. Fui eu, Cláudia. Cláudia, felicidade. Santiago, alegria. Duas crianças a brincar na praia. Duas crianças a brincar na praia. Felicidade. Santiago, eu estou a chamar-lhe Santiago, mas há bocado, quando falou, eu vi que não era, que era uma senhora. Eu peço desculpa, mas brincadeira, diversão, que bom. Alguém que não vê Isabel, televisão. obrigado. José, desculpe, pode repetir? É alguém que não vê televisão e não tem redes sociais. Uau, alguém que não vê televisão e que não tem redes sociais. Que bom, que belo comentário, obrigado. E mais Nota-se alguém? carinho no olhar. Nota-se carinho no olhar, que bonito, que bonito. Muito bem. Cansaço depois de brincar, diz a Ana Cláudia também, que bom, que bom. Então, e esta? Esta assim mais desafiadora. O que é que vemos nesta imagem? Digam lá. Alguém que saiu de uma noitada. Alguém que saiu de uma noitada, diz o José, muito bem. Única e simplesmente uma pose para uma fotografia. Uma pose para uma fotografia, boa. Uma provocação. Diria. Carnaval, diz a Sónia Santos. Manuela, desculpe, pode repetir? Uma provocação. Que bom, uma provocação. Uma provocação a quê? Já agora, pela minha curiosidade. Acho que são dois homens que estão a tentar gozar com mulheres, com o estilo feminino, não é? Ok, boa. Olha, ali a Laura também chocar e irreverência. Alguém que quer chocar, dois tipos a desafiar, masculinidade não frágil. Que bom, belo comentário, David. Muito bem. Chamar a atenção da Ana Cláudia. Muito, muito bem. Eu acho que é publicidade ao tipo de botas. Publicidade às botas. Fantástico. À procura da igualdade, diz a Irene. Homens a experimentar como a mulher sofre com os saltos altos, diz o José Lopes. Que belos comentários. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa. Então, Paula, passo-te a palavra outra vez. Ok. Então vamos lá aos conceitos. Essa letra dá pequenina para mim, vou ver aqui. Estamos a falar de percepção, não é? E hoje a nossa aula é sobre um dos 16 pressupostos da PNL, este é só um deles, que diz percepção é projeção. Ou seja, aquilo que nós percepcionamos no mundo é uma projeção de quem nós somos. Vamos lá perceber o que é que isto quer dizer, não é? E vamos ver aqui o conceito de percepção. E o que está ali no PowerPoint é que percepção é o processo psicológico pelo qual os indivíduos organizam e interpretam informações sensoriais, lá está, informações recebidas pelos órgãos dos sentidos, que são recebidas do ambiente, transformando-as em experiências conscientes. A percepção não é um simples reflexo da realidade externa, mas é influenciada por diversos fatores. Este conceito de percepção na PNL, na prática, e agora simplificando, aquilo que de mais importante tem para nos oferecer é isto. Nós não vemos o mundo como o mundo é.
Nós não vemos o mundo como ele objetivamente é. Nós vemos o mundo como nós somos. Nós vemos os outros como nós somos. Nós, quando olhamos para o mundo e quando o trazemos para dentro de nós, filtramos o mundo. Obrigada, David. Até breve. Venha na terça. Na terça e na quinta. E depois esta aula fica no YouTube se quiser acompanhar o resto da aula depois, quando tiver a possibilidade. Isso mesmo, isso mesmo. O mundo é apenas uma ideia. O mundo exterior é uma projeção do que é para mim o mundo exterior. Então, vou mostrar-vos também o conceito a seguir de projeção. Oh, Rui, posso-te pedir que leias, porque eu tenho dificuldade, eu tenho uma Sim. visão péssima. Lê lá, para todos ouvirem. Então, na PNL, projeção ocorre quando uma pessoa atribui as suas próprias emoções, atitudes, pensamentos ou crenças a outras pessoas ou situações, sem perceber que essas características são, na verdade, suas. Ou seja, ao invés de ver o mundo como ele realmente é, como a Paula estava a dizer, a pessoa vê o mundo através das lentes das suas próprias experiências internas. Isto, por vezes, pode levar a mal-entendidos e a preconceitos, pois a pessoa projeta os seus próprios conteúdos internos no comportamento ou nas intenções dos outros. Para terem uma ideia, eu acabei, sim, é o conceito do espelho, é isso mesmo. Eu acabei neste momento de filtrar a realidade externa agora sob a forma deste conceito e filtrei-a aqui com os meus óculos e mesmo assim não foi suficiente para ter a clareza necessária. Agora estou a brincar, mas todos nós usamos dois grandes tipos de filtros quando olhamos para a realidade e quando a absorvemos. O primeiro tipo de filtros são os nossos filtros sensoriais, ou seja, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Vocês concordam comigo se eu vos disser que a nossa visão não é igual para todos, certo? Certo? Há alguns de nós que têm uma péssima visão, outros têm uma visão maravilhosa e mais. E há alguns de nós que são pessoas visuais. Nós temos, não sei se alguém viu o vídeo que eu pus no grupo do WhatsApp um dia destes, mas eu falei-vos sobre sistemas de representação. Há 3 grandes sistemas de representação primários, visual, auditivo e sinestésico, e cada um de nós tem um destes que é a regra preferencial. O que é que isto significa? Uma pessoa que seja visual vai ver o mundo muito mais através de imagens. Uma pessoa que seja auditiva vai ver e receber o mundo muito mais através de sons. E uma pessoa que seja sinestésica muito mais através de sensações. Eu costumo dar um exemplo que é, imaginem o seguinte, imaginem que eu vou na Marginal, no sentido de Lisboa-Cascais, está bem? E que no sentido oposto houve um acidente. E imaginem que eu estou ao telefone com o meu filho, por exemplo, e de repente eu sou visual, por exemplo, e eu digo, olha Rui, passei agora mesmo por um acidente aqui na Marginal. Era um BM preto, era um Fiat Punto Azul. Pá, no BM havia um senhor de fato que estava assim com ar carrancudo. No Fiat Punto Azul estava uma senhora vestida de branco e pareceu-me ver uma cadeirinha de bebê no banco de trás. Olha, os carros ficaram todos amassados. Isto é a visão de um visual. Agora imaginem que em vez de eu ser visual, eu sou mais auditiva, ou seja, sou mais atraída pelos sons das experiências. Eu vou a falar com o Rui e de repente, espera lá que barulheira, pum! E isto foi só chapa com chapa, foi um estrondo, olha, acabaram de bater. E é assim que eu vou descrever esta experiência. Agora imaginem que eu, em vez de ser auditiva, estou a acelerar, sou sensitiva, sou mais ligada às sensações. Ai, espera aí, que horror! Acabou de haver um acidente daquele lado, as pessoas devem se ter magoado. Ai, está uma criança no banco de trás, que horror, o meu coração já está aqui aos pulos. Será que o miúdo está bem? Ou seja, cada um de nós, os seus órgãos dos sentidos já acabam por filtrar a realidade. A nossa acuidade sensorial maior ou menor e os nossos sistemas de representação já são os primeiros filtros que a realidade recebe e eles próprios, sozinhos, já distorcem a realidade. É fácil perceber isto, certo? Agora, se a tudo isto nós juntarmos outro tipo de filtros, que são os nossos valores,
as nossas crenças, aquilo em que nós acreditamos, as nossas experiências passadas, decisões que tomamos, memórias que temos, metaprogramas, isto são tudo já conceitos muito avançados da PNL, todo este tipo de informações também vai condicionar as nossas experiências. Por exemplo, não me convidem para ir a uma feira. Eu não vou. Sabem porquê? Mas isto para mim é muito consciente. Então, aos 14 anos, que me esqueci disto, fui uma vez a uma feira e comprei umas calças Lois. Não sei se há aqui mais alguém que tivesse as calças Lois na altura, né? Aquilo era giríssimo. Só que eram calças Lois de feira, ok? Então depois de serem lavadas uma ou duas vezes, desintegraram-se. E eu tive uma tristeza profunda na altura porque eu até gostava das calças. Então, dentro da minha cabeça, Lois e Lee, né? Dentro da minha cabeça, ficou, desde aquele momento, uma relação entre feira e fraca qualidade e tristeza, porque depois perdemos as coisas que gostamos. Então, ainda hoje, não me convidem para ir a uma feira que eu não vou. Essa minha amiga há bocado que eu vos estava a conversar, ela adora ir à Zara em época de saldos. Eu fico no café mais próximo, eu nem à Zara consigo ir em época de saldos. É uma coisa que me incomoda e eu sei que isto tem a ver com uma experiência passada, ou seja, as nossas experiências passadas condicionam a forma como nós vivemos hoje a vida e como fazemos as nossas escolhas. Então vamos ver isto, não é? Nós não vemos o mundo como ele é. Eu não fui a nenhuma feira recentemente para perceber se a qualidade mudou, se agora as calças Lois não se desintegram. Eu não estive na Zara para perceber se efetivamente até há coisas de qualidade e vale a pena. Eu nem sequer permito isso. Porque para mim há uma série de conceitos cá dentro que ainda não me apeteceu mudar, que determinam a forma como eu estou a ver esse tipo de realidade. Então, todos nós temos isto dentro de nós. Nós temos filtros, uns são sensoriais, outros são cognitivos, mentais, que vão condicionar a forma como todos recebemos a realidade. E efetivamente, quando eu recebo a realidade, eu não a recebo como ela é, eu recebo-a como eu sou. Faz sentido isto? Sim? Alguma dúvida até agora? Ok, Continuamos? boa, continuamos. Então, tivemos aqui a falar muito sobre. Esperem aí, eu vou só interromper e compartilhar, porque estão a ver aqui um risco laranja no meio do ecrã, não estão? Sim. Sim, pronto, foi algum de nós, mas não tem problema nenhum. Eu vou só interromper aqui e voltar a partilhar, que assim o risco desaparece. Vamos a caneta, se calhar. Ok. Então, vejam bem, agora que percebemos que todas as nossas percepções influenciam muito a forma como nós vemos, que como nós somos influencia muito a forma como nós vemos, eu gostava de perguntar-vos o que é que vocês veem aqui. Pato ou um coelho. Um pato ou um coelho? Espetacular, Manuela, obrigado. Um coelho. Quem é que não consegue ver uma das outras imagens que a Manuela acabou de dizer? Tanto um pato como. Primeiro vi um pato, depois um coelho, pato ao coelho, a Isabel, ok. Ok. Então, pelo menos nesta imagem, todos conseguimos ver que temos aqui duas possibilidades, duas perspectivas diferentes, duas percepções possíveis diferentes. Maravilhoso. Primeiro pato, depois coelho, muito bem. Então vamos continuar. Esta é uma já conhecida por vós, não é? Mas vejam também, assim mais humorista, como é que, e nós muitas vezes usamos este exemplo nas nossas aulas e nas nossas sessões de formação, a perspectiva pela qual eu olho para qualquer coisa, pela qual eu estou a receber uma qualquer realidade, muda só por eu mudar de espaço pelo qual eu percepciono esta realidade. E nós muitas vezes aqui na nossa sala de formação desafiamos os nossos alunos a mudarem de cadeiras de um fim de semana para o outro de formação, porque efetivamente a experiência que nós vamos receber muda se eu estiver sentado de frente para quem está a falar, de lado, mais para a direita, mais para a frente, mais atrás da sala. Tudo isto influencia a forma como eu percepciono a realidade que está a acontecer. Okay? Os dois têm razão, exatamente, Irene. E esta é um bocadinho mais desafiadora. Quem é que vê aqui mais do que uma imagem? Digam-me lá. Eu vejo duas. Boa. Eu já vi cá aqui várias pessoas a abanarem com a Paixão. cabeça.
E o que é que vem exatamente? O que é que vês, Cristina? Já Eu agora? vejo uma senhora muito elegante e vejo uma Ok. velhota. Ai, que bom. Elizabeth, olha, a Helena Mel diz que vê a velhota, a Helena, e consegue também, sabe que há duas, mas agora que sabendo que há duas, consegue levar a sua percepção para a senhora elegante que falava a Cristina, ou ainda não está a ver essa imagem? O Paulo vê uma velhota e uma menina, muito bem, uma velha e uma nova, diz o Diniz. Não, só a perna da menina, a pena da menina elegante, muito bem, só a pena, ok. Irene, qual é a que não consegue ver? A mais idosa ou a mais elegante? Muito bem, José. Jovem com lenço e idosa pensativa. A Irene não consegue ver a mais elegante. Muito bem. Então é semelhante à Helena. Muito bem. Então já vamos ajudar. Então vá, vamos lá ajudar e agora sim vamos usar aqui o desenho, não é? Então vejam bem, a pena, certo? Aqui em cima, a pena. Ok? Ok, ali há alguns que não veem a idosa. Muito bem, então também já vamos ajudar. Então, vamos agora primeiro à elegante, a jovem elegante. Portanto, a pena na cabeça, um colar aqui no pescoço e aqui uma silhueta de um rosto, um nariz aqui, vejam bem aqui um nariz, aqui uma pestana. Ela está a olhar assim por cima do ombro e tem aqui um daqueles casacos de pelo aos ombros aqui, ok? Com um chale por cima da cabeça, aqui o cabelo dela preto aqui por cima da pestana. Já ficou mais fácil de ver a orelha aqui. Para quem não estava a ver a jovem, já conseguem ver a jovem assim a olhar por cima do ombro direito? Não, eu não consigo. Ainda não, Irene? Não. Ok, ok. Vou dar aqui uma sugestão. Como viram a velha, esta imagem chama-se a velha e a nova, por isso é que eu estou a usar estes dois termos. Como viram a velha, eu vou sugerir-vos que peguem numa folha e que tapem no ecrã o lenço da velha. Tapem mesmo o lenço com a folha. E fiquem só com a parte preta do cabelo em cima. Quem está a ver o nariz da velha, ok, aqui, com esta O nariz silhueta é que eu o estou, queixo. o nariz é o queixo, exatamente, o maxilar da nova, que está a olhar por cima do ombro. E tem aqui o nariz, aqui as pestanas. Agora sim, diz a Irene, boa, olha, obrigado pela sugestão da Paula. A Cláudia também já consegue ver, a velha. Ok. Então, a Irene, sim, muito bem, muito bem. Obrigado, Paula, por essa sugestão. Então, agora Helena eu vou. Melo, Helena Melo, ainda não? Helena, vamos ver a Helena. Eu vou interromper a partilha rapidamente para limpar estes rabiscos que eu andei a fazer, ok? Não Eu já se vou. nota, Rui, não se nota muito, como são azuis. Helena, o que é que a Ainda Helena não. não vê? Diga lá, ponha som, Helena. O que é que não Ativa o vê? som, Helena. Não vê a velha ou a nova, Não, Helena? a nova. A Helena ainda não vê a nova. Então, a Helena tem folhas que possa tapar como eu sugeri ou não? Eu não estou a ver a Helena. A Não Helena, estou a conseguir pôr o som. Não há problema, Helena. Vai escrevendo que nós estamos a ler o chat. tudo bem. Ó, Helena, se tiver folhas consigo, já pus e não consegue. Ok, vou sugerir uma segunda folha. Então, a primeira folha tapa aquilo que supostamente é o lenço da velha, está bem? A segunda folha tapa tudo a partir do nariz da velha para baixo. A primeira folha tapa na vertical, a segunda na horizontal. Faça assim, em cima da Ou com as imagem. mãos, até com as mãos. Ou Se com não as tiver mãos, folhas, pode usar exatamente. as mãos. Uma mão assim, a tapar o lenço da velha, e outra assim, a partir do nariz da velha. E fique só com o resto da imagem. Já vi, Já muito vi. bem. Bingo! Boa, boa, boa. Então agora vou interromper, ok, muito rapidamente. Voltar a partilhar. E agora, quem é que não via a velha já consegue ver? Ou. Então, temos aqui algumas sugestões no chat. O queixo da jovem é o nariz da velha, exatamente. É isso mesmo. E o que era o tal colar que diziam aí no chat é a boca da velha. Pronto, mas acho que já passámos a ideia, vamos continuar. Depois, se tiverem curiosidade,
Nós enviamos estes PowerPoints também a quem continuar connosco mais para a frente, a quem Já se agora, Rui, inscrever. deixa-me Diz, só diz. dizer, deixa-me só dizer uma coisa. Só para vocês verem, isto é uma simples imagem, não é? E uma imagem que nós percepcionamos todos de formas tão distintas. Isto é só uma imagem, é só uma fotografia. Agora imaginem a quantidade de viés que nós fazemos todos os dias em relação a tudo o resto que nós vivemos, a todas as experiências pelas quais passamos, a todas as pessoas com quem nos encontramos. Imaginem só, não é? Imaginem quando eu encontro alguém, agora vou olhar, por exemplo, para a Carmo Almeida. Não se mexa, Carmo, está bem? A Carmo está assim com as mãos, eu vou olhar para a Carmo e vou dizer assim: a Carmo está aborrecida. Quando eu digo isto, a Carmo está aborrecida, eu na prática estou a projetar aquilo que é a minha percepção de uma pessoa aborrecida. Eu não sei nada do que se passa com a Carmo. A única pessoa que sabe o que se passa com a Carmo é a Carmo, não é a Carmo? E ela agora até já está a sorrir. Mas nós, muitas vezes, olhamos para os outros e se os outros estão em determinadas posições que para nós significam determinada coisa, nós etiquetamos. Ai, a Carmo está aborrecida, está chateada, está entediada. Não está nada, nós não sabemos. E então uma das coisas que a PNL nos vai ensinar é shut up, cala a boca, não digas disparates. Cala a boca, quando tu não sabes, não digas, pergunta. Não inventes, não julgues, não cries ideias, porque tu não sabes. Isso serias tu naquela situação, mas aquela pessoa é diferente de ti, ok? E pode estar a sentir um mundo de outras coisas diferentes. Tchau, Vera. Está a orar. Pois, o Paulo diz que a Carmo está a orar, estão a ver? Eu disse que estava entediada, o Paulo diz que ela está a orar, ou seja, para aquela posição da Carmo provavelmente havia 50.000 possíveis, não era? Definições. Ok, Rui, bora. Ora, obrigado, Paulo, bastante. E agora uma para acabar, assim, uma mais humorística, não é? Vejam bem como é que só a localização espacial influencia, não é? Quem olha para esta fotografia vê uma girafa a pintar um leão. Mas vejam bem o que é que a girafa está a pintar ali na sua tela. Não, exato, não é tão parecido com o leão como nós desta perspectiva vemos, ok? Aqui esta foi só assim um tom mais humorístico. Ok, ok. Tem um espelho no chão. Essa nunca tínhamos ouvido. Oh, Paulo, então não resisto. O Rui tirou a frase da Eu fotografia. tirei a frase da foto, é Achou que era um verdade. bocadinho hardcore, não é? Mas então eu vou dizer a frase em inglês, olha, vou dizê-la em inglês. E é mais ou menos assim. You may think you're a lion, but to some people you're just a dick. Pronto, está feito. Ok, ok. Paulo, és tu novamente. Muito bem. Então, conceitos importantes sobre a aula de hoje e conceitos muito, muito, muito importantes para a PNL. Estes dois, o conceito de mapa mental ou de modelo do mundo e o conceito de filtro perceptivo. Então, mapa mental ou modelo do mundo, de acordo com aquilo que nós estivemos aqui a ver hoje, é o quê? É a realidade interna de cada um, está bem? É aquilo que cada um de nós é aquilo em que cada um de nós acredita, é aquilo que cada um de nós acha sobre si, sobre a vida, sobre o mundo, sobre os outros. E vocês provavelmente conhecem imensos ditados populares e quadras populares e expressões populares. Há imensas expressões populares que são antagónicas em si, ou seja, que mostram que há modelos do mundo muito diferentes, não é? Por exemplo, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Isto é uma forma de estar na vida, mas depois há uma forma completamente distinta, que é não se julga o livro pela capa. Estão a ver? E a pessoa acreditar nisto ou acreditar nisto faz uma diferença profunda, não é? Faz uma diferença profunda na vida do próprio. Por exemplo, em relação ao tempo e à atividade e às ações, há quem ache que quem espera sempre alcança. Vocês já devem ter ouvido isto. Quem espera sempre alcança. Mas depois também há quem acha que quem espera desespera. Agora imaginem,
Quem acha que quem espera sempre alcança, vai ter na vida uma atitude de maior passividade. Vai estar mais disponível para esperar que as coisas aconteçam. A pessoa que acha que quem espera desespera, vai ter uma atitude mais enérgica, mais ativa, mais de ir à procura. Faço-me entender? Então, estes mapas mentais, isto faz parte do modelo do mundo de cada um, da forma como cada um olha para a vida, e naturalmente que os nossos modelos do mundo são o resultado de uma série de coisas, da nossa educação, da escola, da cultura, enfim, tudo isso gerou os nossos modelos do mundo, mas eles estão cá. E aquilo que a PNL nos diz é isto: quando o teu modelo do mundo, ou quando parte dele, não estiver a apoiar-te, é bom que tu mudes algumas coisas lá dentro. É bom que tu desafies algumas verdades sobre as quais estás a viver, porque neste momento não te apoiam. Se eu achar que não sei falar em público, como aí alguém disse logo no início, tenho medo de falar em público e por isso não vou falar em público, provavelmente viver com isto está a tirar-lhe muitas oportunidades profissionais. Está a impedi-la de fazer uma série de coisas na sua vida profissional. E é aqui que entra a PNL e que diz: tens que desafiar. Tens não, gaita. Se quiseres, no dia em que tu decidires que isso não é bom para ti, porque não há mudança sem a pessoa querer mudar, não é? Ninguém nos pode obrigar a mudar, tem que ser o próprio. Mas no dia em que esta nossa colega decidir chega, eu não vou mais subjugar-me a isto de ter medo de falar em público, nesse dia ela vai estar disponível para começar o processo de mudança. Ok? Portanto, mapas mentais ou modelos do mundo é o conjunto de crenças, de valores, de decisões, de memórias, de tudo o que nós acreditamos e que faz o nosso modelo do mundo. E temos que perceber que o nosso modelo do mundo é só nosso. Não há no mundo inteiro uma pessoa igual a nós. Não há. Nem os gêmeos idênticos são iguais. Não há mais ninguém que seja exatamente igual a nós e, por isso, não há mais ninguém que veja o mundo como nós vemos. É por isso que a PNL nos diz: tem calma, não julgues os outros, porque eles também estão só a ver o mundo tal como tu. Conhecem aquele casal que vai de férias e que está perante uma paisagem maravilhosa, uma coisa linda, foram ver ali uma praia linda no Alentejo, e chegam lá e ele olha para a praia, tira uma fotografia e diz: vamos embora. E ela diz: ai, Está não, visto. que horror! O que é, Rui? Está visto. Está visto. E ela: não, que horror, vamos ficar, eu quero sentir a praia, quero sentir a areia, quero sentir a maresia, quero molhar os pés. Qual é a diferença? Ele é mais visual, ele viu, chega, está feito, tira uma foto para mais tarde recordar e chega. Ela, nesta experiência, é mais sensorial. Para ela viver a experiência em pleno, ela precisa de sentir a experiência, precisa de sentir a água, precisa de sentir a areia nos pés. Faça-me entender. Então nós achamos: ele não me compreende, ele não me respeita. Não, espera, calma. São pessoas que estão a funcionar usando filtros perceptivos completamente diferentes. E aquilo que a PNL nos vai ensinar a todos é a sabermos comunicar de uma forma respeitosa as nossas necessidades. E a respeitar as necessidades dos outros também. Faz sentido isto? Ok. Conheço esse Deixa-me só casal fazer um popular comentário elétrico. também. Eu acho que conhecemos todos. Deixa-me fazer um comentário em relação aqui a um comentário da Irene que disse: às vezes não percebemos que precisamos de mudar. E nós aqui também, há bocado a Paula saiu-lhe e ela corrigiu, porque está efetivamente esta palavra de precisar, e aqui novamente aponta à linguística, às palavras que nós usamos. Quando nós precisamos, ou quando nós dizemos que precisamos de qualquer coisa, preciso deixar de fumar, eu preciso de emagrecer, isto é quase como nos estarmos a obrigar a qualquer coisa. É quase como pegarmos no chicote e dizer: eu preciso, senão 5 chicotadas todas as noites antes de dormir. E o exemplo das chicotadas, haverão contextos e pessoas que gostarão das chicotadas, mas vamos lá pensar, nós enquanto humanos, generalizando esta experiência, nós não gostamos de ser forçados a fazer coisas, nós gostamos de fazer coisas porque queremos fazê-las, porque nos vão dar algum prazer, nos vão dar alguma vontade de as fazer. Portanto, se nós pegarmos nesta linguagem e substituirmos a palavra precisar por querer, por vontade,
nós acabamos por otimizar aqui a nossa cognição e a nossa própria flexibilidade para trabalhar determinadas questões. Sim, e a consciência, como vocês estão aí a referir no chat, a consciência é crucial, não é? Por vezes nós não temos a consciência que estes comportamentos e esta forma de operar no mundo não está a produzir os resultados que nós queremos produzir. Então, quando temos consciência, aí sim, é como dizia a Paula, é o primeiro passo para o processo de mudança. Eu tenho consciência de que quero mudar. Ok? Boa. Belos comentários. Obrigado pela vossa interação, pessoal. Ok, Rui, muito bem. Oh, Rui, tenho aqui uma mensagem. Podes fazer este, por favor, que eu já tenho que responder Posso? aqui esta mensagem. Sim. Então, olha, vamos aqui. Obrigada, Elsa. Beijinhos, boa noite. Até já, Elsa. Até à próxima. Vamos só aqui ver alguns exemplos de situações concretas da vida real em como estas diferenças impactam tanto as situações em que nós experienciamos. Então, imaginem esta situação de uma reunião profissional onde um chefe critica um projeto no qual nós estamos a participar. E vou pedir-vos que agora, muito brevemente, porque já temos aqui, já estamos há algum tempo nesta aula, brevemente, quais é que acham que serão as possibilidades de nós olharmos e lidarmos com esta situação? Então, temos um chefe que está a criticar um projeto no qual nós participamos e temos um papel ativo. Como é que nós podemos olhar para esta situação? Como é que podemos percepcionar esta situação? Sentir-nos mal, diz a Helena Mel. Depende da forma da crítica, boa, JS. Quem não muda de pensamento não evolui, diz o Domingos. Podem ativar os micros também, se quiserem. Não é mais fácil. Pode ser construtiva. Cláudia, diga. A forma como é apresentada ou a forma como é Aham, criticada pode nos levar a entender as coisas de outra forma. boa. Exatamente. Depende da relação com o chefe. Então, nós podemos olhar para isto e agora generalizando muita experiência, porque vocês já deram aqui muitos bons exemplos, generalizando muita experiência, nós podemos olhar para isto e pensar, poça, que chatice, está-me sempre a criticar, eu só faço asneira, não sei fazer nada de bem. Ou não sou bom neste tipo de trabalho. Ou então podemos ter outra perspectiva, outra percepção da coisa e pensar, olha, que bom que o chefe me está a dizer isto, porque assim permite-me ser cada vez melhor, permite-me evoluir e tornar-me um melhor profissional. Ok? Isto são aqueles exemplos muito clichê, mas que efetivamente nós não termos consciência de que, boa, Domingos, a crítica pode relativizar ou corrigir o erro. Boa. A forma como nós lidamos com as situações, por vezes, é muito, muito distinta. Ok? E termos consciência de que como é que nós estamos a operar, usarmos a linguagem certa nos nossos diálogos internos para nos programarmos, para operarmos numa forma mais potencial para nós, de maior resultado para nós, pode ser muito, muito mais interessante do que estarmos a operar neste registro de vitimização, de pá, coitado, sou sempre eu que levo na cabeça nestes projetos. Somos 5 nesta equipa, sou sempre eu que levo na cabeça. Não é? Vejam bem mais um exemplo. Oh, Rui, a Paula. Cláudia levantou a mão, não sei se... Cláudia, quer dizer alguma coisa? Diga, diga. Bora, Cláudia, bora. Liga o micro. Eu recente, já liguei, estão a ouvir? Sim, estamos. Eu recentemente tive uma situação dessas e fui chamada a atenção e a minha diretora disse-me que tinha que deixar de ser tão objetiva, direta e concisa no que transmitia, porque nem toda a gente consegue aceitar essa forma de comunicar e aconselhou-me a dar mais floreado àquilo que eu digo, ou seja, usar palavras para tornar mais suave a forma. Eu sou uma pessoa desde pequena que sou muito direta, concreta e objetiva naquilo que digo, e talvez ela tenha razão, porque se torna um bocadinho mais, menos, ou melhor, torna-me um pouco mais, como quem diz, a Mais minha doce, postura é mais como se eu estivesse fofinha. a obrigar a pessoa a perceber aquilo que eu estou a dizer. Sim. Oh, Cláudia, é interessante estar a dizer isso
se a Cláudia sentir que efetivamente os resultados da sua comunicação não têm sido os que desejaria, isso pode ser um bom motivo para a sua vontade de mudar. E lá está, aquilo que a PNL nos ensina é que nós não temos que ser sempre assim. Dizer eu sou sempre assim é uma idiotice, porque se nós assumirmos que queremos ter resultados com as nossas comunicações, agora vou falar com esta pessoa, e eu quando vou falar com esta pessoa tenho uma intenção, eu quero alcançar qualquer coisa. Então a minha responsabilidade é falar o mais possível de forma a que eu possa influenciar aquela pessoa especificamente, compreendendo como é que ela é, como é que é o modelo do mundo dela. É isso que a PNL nos ensina, a sair do nosso modelo do mundo e a compreender o modelo do mundo do outro. Porque cada vez que eu consigo falar respeitando o modelo do mundo do outro, eu fico mais próxima do outro e consigo criar relações de maior conexão, de maior cumplicidade, de maior verdade. E depois, provavelmente, os resultados também são mais positivos. O que pode ser interessante é a Cláudia experimentar e depois também perceber quais são os resultados, não é? Agora, é óbvio que Cláudia, para si é muito mais fácil fazer como sempre fez, porque já sabe, está habituada, é o que conhece. Para fazer diferente vai exigir de si flexibilidade, está a ver? Vai ser um treino. É tentar aprender a falar politicamente. Ou seja, é assim que eu penso, ou que chamo esse tipo de comunicação. É comunicar de forma bonita e interessante para a pessoa poder aceitar, porque é isso que acontece com os nossos políticos, eles falam de uma forma para nos atraírem, pronto. Uhum. Eu acho que é essa a minha visão sobre a situação é essa. A única coisa aí que para mim pode enviesar o processo é a Cláudia não querer fazer essa mudança. Por isso, o mais importante de tudo, Cláudia, é a Cláudia perceber a importância que para si pode ter fazer essa mudança e a importância que pode vir nos resultados dessa mudança, não é? Porque quando a Cláudia valorizar a diferença nos resultados e isso para si for uma coisa positiva, encontrou aí a sua motivação para ensaiar outras formas de comunicar. Daí eu ter me inscrito nesta formação, porque acho que posso obter aqui ferramentas para poder mudar a minha postura, neste caso, a forma como eu falo. Certo, muito bem, Cláudia, isso mesmo. Boa. Peço desculpa de estar a interromper, Paulo, eu sei que isto já vai longo, Bora. mas é um bocadinho também como esta aula também. Se tanto a Paula como o Rui fossem curtos e objetivos, possivelmente não estaríamos tantos até esta hora. Portanto, esta interação, esta adaptação da linguagem que nos faz ficar e que nos faz estar a gostar daquilo que estamos a ouvir. Alguns, Patrícia, temos menos 10. Alguns, certo. Há 10 que foram embora. O que é que isto significa? E aceito. Mas também lá está, não sabemos o motivo que foram embora. Pronto, mas vamos agora assumir que o mundo é mesmo assim, não é? E que, naturalmente, eu hoje e o Rui estamos a falar a partir da nossa genuinidade e de quem somos. E aquilo que nós também queremos aí desse lado é que só fiquem as pessoas com quem a nossa mensagem, a nossa forma de estar ressoa, porque é assim que nos faz sentido trabalhar. Agora, se eu estivesse numa interação profissional, imaginem que eu vou para uma reunião profissional com alguém e eu quero produzir resultados, eu vou-me ajustar ao estilo comunicacional do outro, não é? Portanto, e isso é algo que nós temos que saber dançar. A responsabilidade da comunicação é sempre do emissor, é sempre de quem comunica. Se eu quero ter resultados com o meu filho, eu tenho que me pôr na pele, agora estou a falar do meu filho criança, eu tenho que me pôr na pele da criança e perceber qual é a melhor forma desta mensagem chegar a esta criança. Se eu quero mandar uma mensagem ao meu chefe subliminar, eu tenho que pensar qual é a melhor forma de eu mandar uma mensagem. Eu é que tenho que fazer este exercício de flexibilidade e de mudança, ok? Já agora, olha, para continuarmos, aqui um comentário muito interessante, eu não sei de quem porque só diz iPhone, mas mapas mentais é o mais que mapas territoriais. Eu mesmo penso que seja essa a pergunta. Queres responder, Paula, ou queres que eu responda? Pode ser. Então, brevemente, para nós avançarmos. Brevemente. Vocês lembram-se dos mapas de estradas que havia antigamente, antes de haver GPS, não é? Há o território
e depois havia os mapas. Os mapas Cipriana. representavam a geografia. O quê? A Cipriana, a pergunta é da Cipriana. Ok, Cipriana. Os mapas que havia das estradas antigamente eram uma representação visual, gráfica, daquilo que era o território de cada país, não é? O Portugal, Espanha, etc. Os nossos mapas mentais são a nossa representação interna do mundo, dos outros, da vida. É como se o mundo todo estivesse aqui dentro. O meu mapa mental é a minha forma de estar no mundo, de estar na vida, de me relacionar, são as minhas crenças, os meus valores, ok? É uma boa metáfora essa. O meu mapa mental é muito similar àquilo que era um mapa antigamente que representava os territórios, ok? O meu mapa representa o meu mundo. Boa. E tal como os mapas dos territórios não representavam exatamente a realidade como ela é, porque era uma versão muito diminuta do que é que aquilo era, estes mapas mentais também não representam a realidade. Boa, Diniz, isso mesmo. Temos aqui uns experts em PNL, não é, Diniz? O mapa não é o território, muito bem. Ok. Fala, avança. Mais um exercício muito rápido, estamos mesmo quase a acabar. Imaginem, estou a passear sozinho na rua à noite e alguém aproxima-se rapidamente. Digam-me lá que reações é que vocês teriam ou que reações é que poderiam ser possíveis a este comportamento do outro. Putz, em Lisboa desconfiava logo que era alguma coisa de mal. Ok. Susto, medo, desconfiança, defesa. Beijinhos, Helena, obrigada. Ok. E mais alguma? E alguém que pense noutra coisa completamente diferente? A Isabel pode precisar de ajuda. Pode precisar de ajuda, vem a correr, pode precisar de ajuda, não é? Ou pode estar só com pressa, não é? Pode estar com pressa, não é? Nós é que, no nosso modelo do mundo, à noite alguém a correr é um ladrão. Estão a ver? É alguém que veio fazer mal. É isto que nós temos que perceber, não é? É isto. E nós projetamos logo cá fora aquilo que é a primeira coisa que nos vem à nossa cabeça. Só que a pessoa que vem ali a correr tem outro modelo do mundo, tem outras motivações e, portanto, pode estar a fazer outra coisa completamente diferente. Alguém que não veja há algum tempo e que... Oh, que bom. Boa, Sónia. Ok, Rui, passa mais um. Bora. Ok, duas pessoas, a Ana e o João, trabalham na mesma equipa da mesma empresa. A empresa decide implementar um novo sistema de avaliação de desempenho que registra todas as atividades dos funcionários ao longo do dia. Digam-me como é que vocês se sentiam se a vossa empresa resolvesse registar milimetricamente todas as vossas atividades ao longo do dia. Como é que vocês interpretariam isto? Digam-me. Mal. O Domingos diz mal. Ok? Mais. Tranquilo para o João. Aliviada, Irene. Aliviada. Pronto. Oh, Helene, pode-nos só dizer, Irene, porquê aliviada? Tranquila, Sim, Patrícia? eu vou dizer sim, porque eu neste momento já não trabalho, mas quando trabalhava eu fazia imensas tarefas que não eram valorizadas por ninguém, e se elas fossem contabilizadas ao longo do dia eu sentiria muito mais avaliada, porque especialmente o meu superior hierárquico teria a noção exata daquilo que eu fazia. Boa. É isso, ou seja, era vista, não é? Pelo menos sou vista, ao menos alguém vê o que eu faço. Exato. Poderia ser valorizado, atitude de falta de Exato. confiança. Para muitas pessoas, controle, invasão, uma coisa má, para outras, bom, alívio. Pronto, por exemplo, aqui para a nossa Ana e para o João, que eram as pessoas que estavam ali, imaginem que a Ana era uma pessoa que tinha como um dos seus valores essenciais a transparência. A Ana ia gostar deste sistema, ao menos agora ficava tudo limpinho, toda a gente sabia o que é que ela fazia das 9 às 6. Agora imaginem que o João, que era uma pessoa mais introvertida, valorizava imenso a sua privacidade. Ia se sentir profundamente invadido e profundamente observado. Portanto, nós temos sempre que perceber, e agora voltando ali à Cláudia e à sua questão, Cláudia, se a Cláudia trabalhar com uma Ana e com o João, veja como uma mesma ação pode ter um impacto tão diferente nas pessoas, não é? Agora vou registar as atividades todas dos colaboradores. Há uns que vão ficar felizes da vida, ou que não querem saber, há outros que vão ficar horrorizados. E isto é a mesma ação. O que muda é a pessoa que a recebe, porque tem um modelo do mundo diferente. Muito bem. Ok. Rui. Um exercício prático, rápido para todos os que estão aqui, e prometemos que estamos mesmo quase a acabar. Isto já durou um bocadinho mais, mas
é para verem o quão apaixonados nós somos por este tema e o quão gostamos de partilhar e apoiar estas reflexões mais individuais. Então, o exercício é muito simples. Pensarem numa situação onde tiveram um conflito ou um mal-entendido e ter aqui uma postura de flexibilidade, como disse a Paula, e perceber será que a minha forma de ter percepcionado esta experiência, este mal-entendido, este conflito, pode ter influenciado a própria situação e o resultado desta situação? Ok? Eu creio que sim, posso, Podes, Cláudia, posso claro. falar. Na situação que eu falei, o facto de, por exemplo, elevarmos a voz e ao Aham. transmitirmos as coisas, falemos, portanto, que se fale um pouco mais azedo, de uma forma mais fria e alta. Efusiva. Uhum. Exatamente, isso pode levar a um conflito e a pessoa acabar mesmo por não aceitar sequer aquilo que a gente está a dizer e nem a compreender, tão pouco. Boa, boa. Uhum. A Manuela também respondeu, claro que sim. Boa. Ok. Mas o desafio agora é mesmo para vocês, ok? Não, neste momento não precisamos que vocês partilhem muito connosco sobre isto. Isto é mesmo um desafio para vocês e para o vosso desenvolvimento e para vocês pensarem em como, por vezes, a nossa perspectiva, a nossa percepção, o nosso modelo do mundo influencia tanto as nossas interações no nosso dia a dia e em coisas tão banais, ok? Obrigado, Sandra. Até terça. Então, para completarmos aqui o conteúdo propriamente dito de aula de hoje, deixamos aqui um apelo, não é? O que nós vemos no mundo é um reflexo do que está dentro de nós. Ao mudarmos a nossa percepção, podemos transformar a nossa realidade. E para quem nunca tinha tido contacto com PNL e está aqui hoje a ouvir estas coisas, deixamos uma pergunta que é: como é que vocês querem escolher ver o mundo a partir de hoje? Com uma atitude mais de leveza, de maior tranquilidade, de maior flexibilidade, ou continuarmos nos nossos modelos do mundo mais fechados, mais rígidos, e com isso limitarmos também a qualidade das nossas interações, da nossa comunicação, das nossas relações. Ok? Paula, queres... Sim, estava agora aqui a falar de não mudes ainda. Podes parar a partilha, por favor? Posso, Estava aqui sim. agora a falar com a Margarida de Angola, que me pediu o link para isto há não sei quanto tempo, eu só vi agora, paciência. Diz que não recebeu, não sei porquê. Bom, meus queridos e minhas queridas, estamos a chegar ao fim da nossa primeira aula. Vamos ter outra aula na terça-feira e outra aula na quinta, sempre mais ou menos de 1h30. Desta vez e no final desta aula, vocês sabem que normalmente estes workshops que nós fazemos agora online são sempre também uma forma de dar a conhecer o nosso trabalho e de dar a conhecer também os nossos serviços, não é? Portanto, isto já não é novidade para ninguém. E nós, naturalmente, que durante este workshop também queremos trazer-vos o nosso curso de PNL, queremos que fiquem a conhecer e gostávamos muito de ter alguns de vós no curso. Não é um curso longo, nós não vos vamos falar da certificação de practitioner, porque achamos que primeiro é preciso as pessoas apaixonarem-se pela PNL, não é? Primeiro é preciso criar esta ligação, porque não é toda a gente que se apaixona, é quase toda a gente, mas que se apaixona desta forma assim profunda e impactante pela PNL. Então eu e o Rui estivemos a pensar e resolvemos hoje, e é só hoje, primeiro dia do workshop, trazer aqui uma oferta que na nossa perspectiva é muito, muito interessante. Nós temos um curso que é um curso de iniciação à PNL. É um curso de 16 horas apenas, que nós vamos dar quer em formato presencial, quer em formato online. São duas turmas distintas. Nós só trabalhamos ou com o presencial ou com o online. Não fazemos híbrido misto, porque quando estamos a fazer tudo ao mesmo tempo, eu não gosto muito da experiência, acho que não é a mesma para todos. Ou estamos todos assim, como estamos assim a ver-nos aos quadradinhos, ou estamos todos no presencial. Então vamos fazer o curso nestas duas modalidades, ou só presencial ou só online. Se for online, vai ser 3 horas por noite, às segundas e às quartas, das 19 às 22. Se calhar posso partilhar os slides, não é mais fácil Espera. para ir acompanhando? Não, ainda não. Se for presencial, vai ser juntamente com a nossa turma de certificação de PNL que começa no próximo fim de semana. Porquê? Nós ainda temos algumas vagas no presencial
E, portanto, quem quiser juntar-se à turma pode vir fazer as primeiras 16 horas, que são o primeiro bloco também da certificação de PNL. Isto agora não interessa para quem não sabe nada de PNL, iniciação à PNL, vamos dá-la no próximo fim de semana, sábado e domingo o dia todo, são 8 horas em cada dia, portanto, se for presencial, sábado e domingo o dia todo, se for online, vai ser em pós-laboral, segunda e quarta, e vão ser mais dias, está bem? O que é que nós vos queremos convidar? Queríamos convidar-vos a que venham conhecer a PNL. Vale a pena, a PNL é uma ferramenta que mudou a minha vida. Eu sei que mudou a vida do Rui e eu sei que tem o potencial para mudar a vida de qualquer pessoa. Vou-vos dizer uma coisa, se eu fosse Ministro da Educação, a PNL era obrigatória em Portugal a partir da primária. Tinha que passar a ser dada às crianças de uma forma lúdica, mas era obrigatória, porque a PNL traz-nos uma consciência, uma autoconfiança, uma certeza de quem somos e do que queremos e de como é que queremos, que mais nenhuma ferramenta que eu conheço, e olhem que eu trabalho nesta área há 30 anos, mais nenhuma ferramenta trabalha como a PNL. Nós podemos mudar comportamentos, nós podemos mudar emoções negativas, nós podemos mudar atitudes, nós mudamos relações, enfim, é brutal. E eu gostava muito que vocês tivessem também a possibilidade de conhecer a PNL. Então, estavam aqui a perguntar-me onde é que vai ser. A PNL presencial vai ser na sede da Expand, que é na Ramada. Eu agora não consigo ler o chat, Rui, lê tu, por favor. É na Ramada, ao pé do Hospital Beatriz Ângelo, na zona de Loures, está bem? E como vos disse, vai ser sábado e domingo, todo dia o presencial. Se for online, vai ser como aqui, no Zoom, às segundas e às quartas, das 19 às 22. O que é que nós vos vamos oferecer hoje? Só para quem esteve aqui no primeiro dia, e é só válido para hoje, até à meia-noite de hoje. Nós vamos oferecer-vos a iniciação à PNL com 50% de desconto, ok? O curso tem o valor de 290 euros. Para quem se inscrever hoje, são 145 euros, mas é mesmo só hoje e é só até à meia-noite. Nós, na terça-feira, vamos voltar a falar do curso, mas não vão voltar a haver 50%, está bem? E, por favor, que ninguém nos peça outros valores amanhã, porque não vai acontecer. É hoje e é até à meia-noite, está bem? Eu vou agora abrir aqui um espaço, Rui. Podes, por favor... Sim, nós enviámos um e-mail às 10 da noite. Quem está inscrito recebeu esse e-mail já, onde tem as informações todas, ok, sobre o nosso curso, e vamos pôr também uma mensagem no WhatsApp com toda a informação que vocês precisam, ok, sobre o curso. Vamos abrir o WhatsApp agora durante 1 hora também, para que vocês possam colocar questões ou dúvidas, portanto, 50% de desconto hoje no curso, até às 24 horas. Podes passar, Rui, também... Bem, os objetivos do curso passam muito... Nós hoje estivemos aqui a ver um dos pressupostos da PNL. Neste primeiro fim de semana, portanto, neste NLP Beginner, na iniciação à PNL, nós trabalhamos com 16 pressupostos da PNL e são todos tão impactantes como este, só para vocês terem uma ideia. Nós vamos perceber quais são os nossos sistemas de representação, se somos mais visuais, mais auditivos ou mais sinestésicos, o impacto que isso tem em nós e nos outros e como é que nos podemos adaptar também melhor aos sistemas dos outros. Nós vamos aprender sobre uma competência fantástica de PNL que se chama rapport, que é esta capacidade de eu olhar para o outro, de eu compreender o outro, de eu entrar em sintonia com o outro, para depois eu poder conduzir o outro de uma forma bonita, harmoniosa e com confiança para onde eu quero que a comunicação se dirija. E, portanto, é uma iniciação muito rica, onde vocês ficam com uma ideia já muito interessante sobre as principais ferramentas da PNL. É algo que eu faço muito em empresas, por exemplo, estes 2 dias, e digo-vos que é muito, muito impactante só de si esta iniciação. Aposto que quem vier depois também vai ficar apaixonado, alguns, e podem querer continuar, mas isso é para outras núpcias, falamos depois, está bem? Ora bem, onde é que está toda esta informação? Então, nós vamos pôr daqui a pouco, pronto, isto é o valor que eu já vos disse, 145 euros hoje, só hoje até à meia-noite. Rui, podes pôr o QR Code, por favor? Então, esta é a informação do curso em formato presencial, dias 7 e 8 de setembro, é já no próximo fim de semana, sábado e domingo, ok? O dia todo, das 9h30 às 18h30. Quem quiser pode passar aqui o QR Code e abrir já no site, mas nós vamos mandar a informação já de seguida também pelo WhatsApp e vocês já têm tudo no mail, ok?
Rui, podes pôr o outro também, por favor? Este aqui é o online. Se quiserem fazer online, vai ser nos dias 9, 11, 16, 18, 23 e 25. Porquê? Porque aqui são só 3 horas por noite, das 19 às 22. Combinado? São à mesma às 16 horas, mas vamos fazer um bocadinho em pós-laboral às segundas e às quartas. Ok? Bom, vamos abrir aí os micros, Rui. Digam-me, por favor, se E têm. já agora o clássico para nos Oi. seguirem nas nossas redes sociais, se tiverem esse interesse, como é óbvio. Claro que sim. E por favor digam-nos quem está aqui, quem tem interesse, quem tem alguma dúvida, podemos aproveitar enquanto estamos aqui todos para conversar um bocadinho e assim já clarificamos as dúvidas todas, está bem? Alguém tem alguma dúvida que queira clarificar? Até terça, obrigado. Ou sim, quem está a sair até terça? Houve aqui 2 pessoas que disseram que não receberam um e-mail. Eu vou tomar nota para depois, se calhar, enviar Já foram ver ao individualmente. spam? Já foram ver ao spam? É que se estão registados no workshop, o e-mail foi para todos. Vejam lá na vossa caixa de spam, por favor. Só uma questão, se ao inscrever numa das possibilidades, automaticamente fica eliminada a outra, ou há a possibilidade de, porque neste momento eu não estou a analisar muito bem a minha agenda, mas à partida seria possível Há a potenciar. possibilidade de trocar Sim, com 2 condições, até sim. sexta-feira e mediante vaga que ainda haja no presencial, não é? Porque no presencial nós já temos algumas pessoas e, portanto, temos uma capacidade limitada na sala. Mas eu acredito que sim. Pelo menos pode-se inscrever e depois é só mandar um e-mail ou mesmo um WhatsApp para mim. O número que vocês têm no nosso grupo é o meu. Portanto, Estamos ok, lá os dois, também qualquer coisa. sim. Podem sempre mandar uma mensagem direta para mim por WhatsApp que eu respondo, mas sim, podem transitar de um para o outro, sem problema nenhum, ok? Mais questões, digam, estou aqui a ver, eu sei que. Ok, há aqui alguém de férias. O presencial será no fim de semana, agora já de seguida, ok? Não é exatamente de ontem a 8 dias, a 7 dias. Presencial é já no próximo fim de semana, dias 7 e 8 de O setembro. horário já agora sabe dizer. Do presencial, Sim. das 9h30 às 18h30. É o dia todo, sábado e domingo, e portanto ficamos aqui o dia todo, vamos almoçar todos juntos aqui a um restaurante próximo. A ideia é mesmo ser assim, uma coisa imersiva, ok? Uhum. Com pausas naturalmente de manhã e à tarde também, porque a nossa atenção é limitada, não é? Sim. Não tenho que pedir desculpa, Cláudia, à vontade. Diniz. Diniz está ali a levantar a mão também, não é? Boa noite a todos. Já agora apresento-me, sou Denis, sou de Fata. Eu inscrevi-me aqui no workshop. Para ser sincero, eu já ando neste mundo do autoconhecimento há cerca de um ano e tal, em que comecei por tirar um curso de terapeuta completo e no entanto interessei-me também pela PNL. Acontece que fiz um pequeno curso também introdutório, neste caso o nome era PNL Empresarial. Aí eu fiquei com água na boca, digamos assim, para tirar o practitioner. Eu estou a continuar o meu percurso, no entanto vou tirar o Master em terapia, mas esse curso de PNL Practitioner para mim, eu vou tirá-lo mais tarde ou mais cedo, é uma coisa que eu quero almejar, é esse o objetivo que eu quero concluir. No entanto estou atento. O que me fez vir aqui é aprender, porque no momento em que eu estou aberto à aprendizagem, eu reparei que, e como a Paula tinha dito há um bocado, em que eu me abri, em que reconheci que não sabia tudo, que definitivamente não sabia tudo e quis aprender, eu reparei que durante a minha vida a vida também me ensina. Não é de uma forma tão doce, é uma forma um bocadinho mais amarga. Diniz, E sabe então tive que. Diga. deixe-me só dizer-lhe o seguinte: o Diniz disse aí que tem na mente tirar o practitioner.
e eu vou só clarificar que este curso de iniciação à PNL é o primeiro módulo do nosso practitioner, ou seja, se quiser vir e depois quiser continuar para o practitioner, o valor pago pela iniciação é deduzido ao valor do practitioner. Aliás, nós temos aqui uma colega, que é a Cristina Godinho, que é a nossa aluna do practitioner, está ali, já está inscrita e vai começar no próximo fim de semana. Portanto, Sim, eu tenho uma formação presencial de PNL, que mas na essa, altura isso foi com o Adelino a pequena Cunha. formação era PNL empresarial. Foi com o Adelino Cunha. Não, Miguel Ferreira. Eu conheço, da Chunking Up, sim. Foi com Miguel Ferreira. Mas pronto, eu na altura tinha a agenda cheia, e tenho que ir aos poucos de cada vez. Não é que eu ando perdido no tempo e querer saber tudo, não quero ouvir várias opiniões, várias vertentes de autoconhecimento e escolher o lugar que me faça mais sentido. Olha, faz muito bem. Eu, E eu vou estar por aqui. quando escolhi o meu practitioner, eu fiz 5 practitioners diferentes até decidir com quem é que ia fazer o master, só para vocês terem uma ideia. Bom, acho que já Ok, está. obrigado. Obrigada, Denise. Acho que já temos aqui as questões mais ou menos esclarecidas, está bem? Muito obrigada. Gostei muito que vocês tenham estado aqui. Gostava muito de ver alguns de vós também no nosso NLP Beginner. Vamos abrir o grupo, mas como vos disse, podem mandar mensagens em privado para mim ou para o Rui, está bem? Não tem problema nenhum. Se quiserem mandar uma mensagem que não passe pelo grupo, estejam à vontade, está bem? Qualquer dúvida que tenham, nós também estamos aqui para esclarecer. E pronto, e vamos, têm nos vossos e-mails toda a informação, vamos pôr também agora no WhatsApp e vamos abrir o grupo agora durante até à meia-noite também, para alguma dúvida que surja, combinado? E terça-feira cá estamos às 8h30, sim? Obrigada, Helena. Obrigada. Obrigado. Um beijinho para vocês, beijinho a todos. Até terça. Tchau, tchau. Tchau, Beijinho. tchau. Obrigado. Obrigado. Beijo. Beijo. Obrigada, João.